Esta conferência será gravada agora. O Thiago me avisou que tem gente com o microfone aberto. Então faz o seguinte, tem o ícone do microfone, só tem certeza aí, só dá uma verificada se ele está vermelhinho com um tracinho, tá? Porque o som vaza para cá. Beleza, legal, obrigado, galera. Bom, boa noite, oficialmente. Para quem não me conhece, eu sou o Janser, diretor da Academia GFI. E só para dar um disclaimer aí, um pouco de informação para quem está vindo pela primeira vez. A GFI é uma empresa de planejamento financeiro, então a gente oferece o serviço de planejamento financeiro e a gente também tem o nosso braço educacional de formação de planejadores financeiros, que é a Academia GFI, que eu sou o responsável. Então, na Academia GFI, a gente não defende um modelo específico. A gente não considera que o modelo da GFI é o ideal. Na verdade, a gente tem, inclusive, boas discussões sobre prós e contras de cada modelo e acredita realmente que cada profissional pode ter um modelo bom para si e desenvolver ele e realmente gerar valor para o seu cliente. Pessoal, vamos lá? E aí esse evento do Meetup, então, é organizado pela Academia GFI. Essa academia que ajuda, inclusive, a formar novas empresas de planejamento financeiro no Brasil. Inclusive, esse é o objetivo da academia, ajudar profissionais a se estabelecer nesse mercado, se estabelecer nessa profissão. Até porque a gente acredita que esse mercado só vai crescer no Brasil quando tiver bons profissionais atuando e sendo bem remunerados por isso, construindo uma carreira sustentável através do planejamento financeiro, né? Então, essa é a missão da academia, ajudar profissionais no seu modelo, no modelo escolhido, a realmente conseguir se estabelecer nessa profissão. E aí, junto conosco, então, tem várias empresas que colaboram para fazer esse encontro de hoje acontecer, o Meetup. São todas essas daqui, né? Algumas são de São Paulo, outras estão espalhadas pelo Brasil, até porque a gente gosta de mostrar que não é só em São Paulo que a coisa acontece, não é só no Rio de Janeiro, por exemplo, tem iniciativas de planejamento financeiro acontecendo por todo o Brasil. E aí a gente gosta de trazer esse pessoal junto também, que participa online aqui com a gente, falando da sua cidade, do seu estado e mostrando que essa iniciativa está cada vez mais se espalhando pelo nosso país e não é uma coisa mais tão nascente quanto tanta gente acha. Já tem muito boas iniciativas acontecendo por todo o Brasil. E é isso que a gente espera que aconteça, porque é assim que a gente acredita que esse mercado vai se estabelecer e cada vez mais os brasileiros vão valorizar o trabalho, vão conhecer, em primeiro lugar, e valorizar o trabalho do planejador financeiro. O esquema do Meetup, para quem nunca participou, é o seguinte, é um bate-papo informal. Então, por isso que tem chopp, tem os comes e bebes aqui, pode levantar, pode ir lá se servir e pedir a palavra a qualquer momento, porque não é para ser o estilo palestra, né? Não é para ser o estilo só a gente fala, vocês escutam. Talvez vocês tenham experiências boas para compartilhar, cases interessantes, perguntas importantes, né, que podem enriquecer muito mais esse nosso encontro aqui. Então, esse encontro é voltado para quem já atua e aí pode compartilhar sua experiência, para quem está em transição de carreira ou ainda para quem está no estágio mais inicial, pesquisando sobre essa profissão. No crachá de vocês, então, tem essa cor equivalente ao momento que vocês estão, para facilitar, inclusive, o networking, que depois aqui desse momento que a gente tem, depois acontece todo o networking, e aí você pode procurar uma pessoa aí no momento que você quer entender o que está acontecendo com ela e tal, fica mais fácil para a troca de informações. Nosso bate-papo aqui com o pessoal online vai normalmente até umas 9h30, tá? Então a gente estabelece até 9h30 esse momento aqui realmente debate, e depois, para quem está aqui presencialmente, a gente continua o momento networking
é onde a gente pode continuar muito do bate-papo que começa aqui nesse debate. Ok? Então, quero convidar o Leanderson, o Caco, da GFI, tomar os seus lugares. Tem ainda o Jaime chegando, já mandou mensagem, da Super Rico, e a Diana também, que eles vêm hoje presencialmente, e mais o pessoal online aqui, que a hora que quiserem falar, podem pedir a palavra. Beleza? E o tema, então, de agosto, lembrando que cada mês, né, o Meetup, a gente procura fazer toda a última quinta-feira do mês. No mês de agosto, a proposta é a gente falar em como gerar valor no planejamento financeiro, né? O cliente te contratou, legal. Como que ele realmente vai ver que aquele dinheiro valeu a pena? O que você vai entregar para que efetivamente aquilo que ele pagou pelo serviço, estamos falando especificamente do serviço de planejamento financeiro, como ele vai ver que valeu a pena, né, esse trabalho que ele pagou. Então, como as empresas, vamos procurar extrair das empresas, como que elas entregam esse valor no planejamento financeiro para o cliente sair satisfeito e falar, inclusive, para os seus conhecidos, falar, olha, vale a pena, vai lá você também fazer o seu planejamento financeiro, porque vale a pena. Esse é o nosso tema do debate de hoje. Então, passa para o próximo slide, Thiago. Pessoal online, vocês estão ouvindo? Cassiana e Eduardo falando que não estão ouvindo. Será que é algum problema do microfone ou de vocês? Tá. O pessoal está ouvindo. Então, tenta sair e entrar de novo, tá? E eu vou estar acompanhando o chat. Então, eu vou estar olhando aqui os comentários do pessoal online e tentando trazer as perguntas deles e de vocês aqui também, para que todo mundo participe, tá? Então, é isso. A ideia de hoje é a gente responder essas perguntas aqui. O que você entrega para que o cliente veja que valeu a pena contratar o seu serviço e falar bem, né, dele para os seus conhecidos. Por que eu fiz questão de destacar isso? Falar bem de você para os seus conhecidos. Porque isso demonstra um negócio sustentável, né? Isso demonstra um negócio que realmente vai crescer. Uma coisa que, se o seu cliente, isso se chama NPS. Não sei se vocês conhecem essa métrica, é a principal métrica no mundo, né, para a qualidade do serviço. Se o seu cliente te recomenda, é porque alguma coisa você está fazendo certo e o seu negócio tende a crescer. E a outra questão ainda, para a gente explorar, é o que poderia ainda exceder suas expectativas. Jaime, boa noite, da Super Rico. E o que poderia ainda exceder as expectativas do cliente, tá? Então, é isso que a gente vai explorar aqui. Para começar, queria, então, vocês desafiarem eles elegendo um nicho, um público-alvo, algum público específico e vamos perguntar para as empresas como que elas gerariam, no modelo delas, valor para esse tipo de público. No Meetup passado, em junho, o tema foi esse, público-alvo. Né? A gente falou muito sobre públicos-alvos. Se alguém quiser, inclusive, no canal da Academia GFI do YouTube, tem todos os meetups gravados lá à disposição. Em junho, o tema foi público-alvo. E agora, continuação desse meetup aquele público específico, alguém daquele público, alguém representando aquele público, fechou o planejamento. Como você entrega valor? Fechado? Beleza? E aí, por qual que a gente começa? Charles. Profissionais liberais. Legal. Um profissional, vamos especificar mais um pouco? Que tipo de profissional liberal? Consultório próprio, então pode ser médico? Alguém falou de médico? Beleza? Então vamos começar por esse? Um médico.
Então, desafio lançado, empresas. Como vocês gerariam valor para um médico que fechasse o planejamento financeiro com vocês? Quem quer começar? Boa noite a todos. Quero agradecer aos alunos da academia que ficou aqui na claque, aqui na frente, para bater palma quando a gente falar primeiro, né? Bom, acho que esse é um público que sempre aparece, na verdade, né? Médicos parece que é o público alvo de 90% dos planejadores, como se fosse um público fácil, né? Não é. Principalmente quando fala, não, médicos cirurgiões, porque esses caras ganham muito dinheiro, tal. É verdade. Que eles gastam muito dinheiro, verdade. Só que eles te dão assim 90% de cano nas marcações de agenda, então já é um desafio. A primeira coisa que você vai ele está na faculdade. Para adicionar valor ou para mostrar valor para esse cliente, é ter flexibilidade de agenda, entender como é que você consegue atendê-lo ou atendê-la, né? De uma forma que case com horários que muitas vezes são malucos desses caras. De uma forma geral, no trabalho de planejamento, tem coisas que valem para todo mundo, mas assim, organização de se tem um consultório próprio, clínica versus lado pessoal. Então, PJ e PF é uma coisa clássica que esses caras não sabem fazer ou, em geral, não tem nenhum tipo de separação. Então, pega o dinheiro da consulta e enche o tanque do carro. Para mim, é o exemplo clássico, né, da mistura que fazem isso aí, acabam não sabendo quanto que efetivamente a profissão está rendendo. Dependendo da especialidade, pode ser tanto que está rendendo que não se preocupa com isso e acaba gerando, enfim, 1000 ineficiências no processo. Eu conheço médico, já tive um médico como cliente que foi uma coincidência, não foi o resultado do meu trabalho, mas que uns 2 anos depois que a gente estava fazendo o planejamento e que daí ele estava fazendo algumas ações na clínica, por uma sorte ele descobriu que a secretária estava roubando ele há uns 12 anos, mais ou menos. Né? Tipo, 3 consultas para você, uma para mim, 3 para você, uma para mim, 5 cirurgias para você, uma para mim, era uma coisa assim meio doida, né? E daí ele, quando saiu de férias, deixou uma ponta solta lá, ele por acaso pegou, não foi trabalho da consultoria, mas é o tipo de coisa que se eu atuasse como PJ, se eu atuasse para fazer consultoria na clínica, ou tivesse naquela época para fazer isso, certamente seria uma coisa de muita importância, de muito valor, né? O que eu certamente fiz naquele momento foi levantar essa necessidade. Falar, olha, você precisa fazer isso aqui, essa separação é importante, saber quanto está ganhando aqui, né? Quanto que está vindo da atividade profissional para você pensar nos seus projetos pessoais. Então, aquela coisa, como era tudo um bolo só, precisa de um equipamento, tira o dinheiro de alguma coisa, precisa de não sei o quê, tira o dinheiro não sei da onde, então tira o dinheiro da previdência para comprar um equipamento, umas coisas assim que, né, que arrepiam a gente, né, enquanto profissional, mas que para eles para ele, né, nesse caso específico até, tô com a persona aqui bem definida aqui, que era um caso clássico, é bem marcante. Então, vou parar por aqui para dar chance dos outros. Bom, boa noite a todos. Com relação a profissionais liberais, não especificamente médicos, mas todos que têm alguma renda variável. E particularmente eu pego um caso também de uma médica, já uma senhora meia-idade, ela tem um consultório na Paulista, ganha por volta de 35, 40 mil e ela só ganha quando ela atende, certo? Então ela tem já um custo relativamente alto também, perto de 20 mil, e tem o custo da própria operação, né? Então o aluguel, mais a secretária. Então, enfim, ela ganha, gasta, ela não pode parar de trabalhar, vamos dizer dessa forma. E aí o que acontece? Ela detectou um câncer de mama. E quando ela detectou um câncer de mama, ela não tinha algumas coberturas, talvez necessárias, então não a questão do plano de saúde, mas a questão de uma invalidez temporária ou doenças graves. Então, neste caso, ela teve que parar de trabalhar, né, por um tempo, para se tratar. Ela não desmantelou a operação dela, que ela acreditou que em 6 meses ela voltava, só que obviamente que assim, a gente não consegue entender o que pode acontecer, teve que estender o tratamento, então foi 1 ano e meio de tratamento. Então o que acontece com isso? Ela foi consumindo o patrimônio, a reserva dela, automaticamente.
Então, às vezes, um seguro de uma cobertura, por exemplo, doença grave, invalidez temporária, poderia dar uma renda a essa, uma renda naquele momento, complementar, pelo menos para não ter um dispêndio tão grande ou uma dilapidação do patrimônio. Então, para profissionais liberais, ou até para, muitas vezes a gente fala de jovens, né, que a gente vai tentar trazer alguma sensibilização, e particularmente falando do capítulo de gestão de riscos, né, gestão de riscos pega bastante para esses profissionais. Porque qualquer acidente, qualquer coisa que aconteça, o problema não é a saúde, porque muitas vezes está coberta, mas é a renda. Como é que você cobra uma renda temporária? A interrupção dessa renda temporária. Então, para praticamente todos os profissionais liberais, quando você traz o tema e coloca 2 ou 3 exemplos do que já aconteceu, principalmente se você já atendeu, ou teve algum caso que alguém atendeu, isso sensibiliza bastante. Né, porque uma cobertura de riscos poderia pegar e sensibilizar nesse caso também e mostrar o valor agregado. Como você calcula isso? Qual que é o formato ideal? Se você já tem essa cobertura ou não. Então, me contrata e eu vou fazer essa análise. É um dos capítulos do planejamento financeiro. Quer complementar? Eu não estava no combinado, então todo mundo vai responder tudo? Eu vou responder essa porque essa eu sei, porque depois pega uma outra que eu não sei. Então, sem ser muito repetitivo, acho que o tema que o Caco falou, sem dúvida, PF-PJ é um caso clássico em profissionais liberais, não só médico. Né? O tema que também foi abordado pelo Leanderson é outro caso, então, lá na Super Rico nós tivemos um caso também parecido, mas, por exemplo, era um cirurgião. E cirurgião tem um problema que, assim, ele ganha muito dinheiro, tem uma responsabilidade civil gigante, né? E ele, basicamente, ele não deixa de ser um artesão, ele trabalha com a mão. Né? Então, você tem que fazer o cálculo efetivo. Se o cara tiver, por exemplo, coisa simples, uma batida, bateu a mão na porta saindo do carro, isso já pode prejudicar o trabalho desse profissional. O que mais me chama atenção em médicos, para não passar os mesmos pontos, é o total descontrole das suas finanças. Assim, o médico é uma profissão que, como ele tem uma receita, depois de um certo nível, quando ele tem um consultório meio que perene, que ele fez uma carteira de clientes, ele acha que tudo pode. Né? Então, cabe mais um consultório, cabe mais uma parcela de um imóvel. Então, eles têm ali um descontrole, e eu acho que o grande ponto positivo da nossa carreira é que quando a gente consegue implementar o processo inteiro para o cliente vê muito valor. Então, ele não tem simplesmente este controle. Então, o simples fato de nós fazermos a cartilha do que é o planejamento já traz muito valor agregado para esse profissional. O segundo ponto que também me chama muito a atenção nesse tipo de profissional, médico particularmente, eles são extremamente agressivos nas suas carteiras de investimentos. Eu não sei se parece que foi dado na faculdade uma aula de opções para eles. Eu não sei, alguém foi lá e ensinou derivativos para eles, os caras adoram no derivativos. Então, assim, o cara tem uma carteira de investimento extremamente alavancada, gira a bolsa, eu entre uma consulta e outra, o cara pergunta para alguém, o que você está vendo? Então, o que acontece? Se não bastasse já o estresse da carreira, esse médico normalmente tem um estresse de acompanhar o mercado financeiro muito grande, e isso atrapalha demais o dia a dia desse profissional. Então, é um profissional também que ele é muito abordado por empresas de investimentos, por agente autônomo. Então, acho que também nós, como planejadores, conseguimos blindá-lo. Se você tiver naturalmente no seu business um modelo que você também trabalhe com investimentos, eu acho que também é um grande nicho para nós planejadores trabalharmos. Essa questão é interessante, né, eu já tive um profissional liberal, mas que gostava muito de um dentista, mas que gostava muito de ações, etc. E daí no planejamento eu separei para ele, isso aqui é o seu dinheiro do videogame, cara, divirta-se. Porque se eu tirasse isso, era um prazer dele, o cara adora fazer. Então, assim, tudo bem, só que vamos proteger o que tem que ser protegido, isso aqui pode brincar, porque se perder tudo aqui também, não tem problema. Né? Mas é muito legal. O Ricardo, ele contribuiu aqui no chat, dizendo que médicos não têm tempo. Então, que eles não precisam se tornar especialistas, imagino que especialistas em finanças, né? Agrega muito valor, que eles precisam apenas trabalhar, se preocupar em gerar um excedente mensal, consumir pouco tempo deles por mês. Acredito que ele está falando da questão financeira, de realmente ele perceber que a parte financeira ele pode delegar, porque ele já tem que dedicar muito tempo para a parte
profissional dele, de sempre estar estudando, esse tipo de coisa. Legal, Ricardo. Tiago, do Grana Justa, do Rio de Janeiro. Vamos ver se você ativar sua câmera aí, a gente consegue te ver. Opa, estão me vendo? Me escutando? Estamos te vendo, sim. E aí, Tiago? Olá, tudo bom? Pessoal da mesa aí, a diretoria, todo mundo, plateia, tudo bom? Seguinte, complementando só esse assunto dos médicos, eu tenho alguns clientes médicos e o seguinte, uma reclamação que eles me fazem é que eles não aguentam mais receber Life Planner da Prudential, ou seja, Prudential vai direto em cima deles, né, seguro, porque eles têm muito caixa, né? Então, geralmente, são presas fáceis. Então, outro ponto de médico, o médico não sabe nada de imposto de renda. E sabe qual é o problema? Eles ficam conversando no plantão. Ah, eu fiz isso, eu paguei isso, eu estou pagando 60 mil de IR, o outro diz, eu estou pagando 120 mil de IR, parece uma competição, né? Hoje todo mundo compete, até para pagar mais IR está competindo. Enfim, aí um fica dizendo para o outro, então eles têm várias informações erradas, várias. Então, a desinformação só cresce nos plantões. E outra que um fica querendo ensinar o outro, eu investi em opções, eu investi nisso. Então, assim, o cafezinho dos médicos eu acho que é um problema, porque eles ficam trocando muita informação errada, né? Então, isso pode prejudicar. Então, assim, um médico me indicou para vários outros médicos porque ele sentiu confiança em mim. A gente falou de seguro, a gente falou de investimento, só que tem vários tipos de médico. Tem médico que gosta de economia, tem médico que não quer nem saber, né? Então, assim, aí é o ser humano. Então, assim, essa parte do imposto de renda, eu acho que é uma parte muito importante para os médicos. Imposto de renda e seguro, porque eles ganham muito, às vezes ganham por fora. Então, às vezes, eles acham que não vale a pena fazer um plantão novo para não pagar mais imposto de renda. Então, eu acho que essa seria uma dica e um ponto importante para a gente falar e para a gente agregar valor e mostrar para ele, ó, a sua declaração desse ano foi assim e no ano que vem foi assado. E a gente planejar um ano antes, né? Que eu falo para eles, ó, planejamento tributário é um ano antes. Não é em abril, quando você abriu o programa da Receita, né? Que vários deles me diziam, ó, Thiago, quando eu abri aqui o programa da Receita, eu vi qual era mais vantagem. Eu disse, mas agora já é tarde. Você tem que abrir, tem que ver isso um ano antes, né? Então, fica aí minha dica para agregar valor nessa parte do tributário, para profissional liberal, tá bom? Valeu. Boa, Tiago. Valeu, cara. Diana, boa noite. Tá saindo aqui? Beleza. A gente está falando o seguinte. Volta lá nas perguntas do slide para a Diana ver. Tiago, a gente está falando o seguinte. O cliente contratou seu serviço, tá? E agora, o que você entrega para ele ver que valeu a pena? E aí, nós decidimos como desafio para vocês, empresas, está alvo. Como valor para um médico através do seu serviço? E só para te aquecer aqui, eu falei um pouquinho de PJ com PF, que é um desafio. Leanderson falou de seguros, de coberturas de risco, seja de doenças graves, invalidez, responsabilidade civil, que o Jaime completou também. Tiago falou e Jaime comentou sobre investimentos e que eles são muitas vezes muito agressivos em investimentos, etc. Então, esses 4 tópicos já foram abordados, agora você arruma um 5º. Ou você pode ratificar, falar, olha, eu percebo no meu modelo que essa parte que a gente faz ajuda muito nesse perfil. Perfeito. Bom, são temas bastante pertinentes para os médicos, mas eu vou falar de outra coisa. Então, vamos lá. Acho que é legal falar de médico porque é uma comparação que a gente costuma fazer, né, do planejador financeiro com o médico. E assim, eu até falo isso para eles. Imagina só que tem um paciente que chega na consulta, você conversa ali 10 minutos com ele, ele fala que ele está com uma dor não sei aonde, você só olha para o lugar onde está a dor, né? E, enfim, acabou a consulta, você dá ali um diagnóstico e uma recomendação. E compara isso com um médico que conversa 2 horas com o seu paciente,
né, e pergunta o histórico familiar, pergunta o estilo de vida, pede exames que sejam pertinentes, tem um acompanhamento bem aprofundado, e mesmo que esse médico não seja um especialista, né, vamos dizer que seja um clínico geral, se ele encaminhar esse paciente para outros especialistas, ele acompanha junto com os outros especialistas, né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer um trabalho completo com a visão do todo e com profundidade, a gente agrega muito valor, porque o cliente percebe que a gente está realmente interessado em ajudá-lo, né? Então, eu acho que essa visão holística é o que eu gostaria de falar aqui, né? Que, enfim, a profundidade e a confiança que isso gera também no cliente, que percebe que você está realmente entrando a fundo e querendo fazer um trabalho de alto valor agregado para ele. Bem bacana. Que é, então, você ajudar o médico a traçar um plano estratégico para a vida dele em relação às finanças. Exatamente. Uma visão completa, Oi? né? Se comparar com... Essa comparação... essa comparação do médico com o planejador é muito legal, porque eles entendem o que a gente está querendo dizer, papel, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala que a gente é o clínico geral, mas que podem ter os especialistas e que a gente vai ajudar ele a falar com esses especialistas para que eles prestem o melhor serviço possível dentro dessa visão do todo, né? Então, acho que essa comparação é muito bem-vinda, porque todo mundo sabe o que um médico faz, né? Que gera vários gatilhos, né, de marketing. Que, por exemplo, médico, você sabe muito bem quais são os riscos da automedicação na vida, vamos dizer assim, para a saúde. Então, quais seriam os riscos para automedicação financeira? Então, não sai comprando qualquer coisa sem vir falar com o clínico geral, planejador. Tá aqui meu cartão, fica à vontade. Então, seja... Além do Dr. Google, né? Médico, você gosta que o seu paciente venha aqui já sabendo o que ele tem, qual que é o tratamento, porque ele já viu no Google? Então, eu sou o especialista. Explicaram tudo no YouTube? Então, eu sou o especialista em finanças. Né? Eu que vou olhar para a sua vida inteira, para a sua família, etc, etc. Acho, né? Você não precisa tomar tudo a valor de fácil, vá checar, mas assim, eu sou o especialista, tá? Boa. E vocês acreditam que tem alguma coisa que ainda poderia exceder as expectativas do médico? Alguma coisa que ele não imaginava que seria para ele, que poderia exceder suas expectativas? Vocês já perceberam alguma coisa, tiveram feedback de um médico falando, nossa, eu nem sabia que você me ajudaria nessa parte? Tem alguma coisa que vocês conseguem pensar? Já tive aqui desde fluxo de caixa. Ele falou, puxa, mas a gente vai entrar em fluxo de caixa mesmo e tudo mais? E esse é um médico que não sabia nem quanto ele ganhava. Ele precisou ligar para o contador para perguntar quanto que ele ganhava. Falou, mas você vai me ajudar nisso? Eu falei, sim, porque a gente precisa saber quanto você ganha, precisa saber quanto você gasta para entender como é que você vai atingir seus objetivos que não eram pequenos. Né? Tinha um monte de coisa que ele queria fazer. Quando ele percebeu, inclusive, que não dava para fazer tudo com o que ele achava que ganhava e que gastava, daí realmente ele falou, pô, tá, estou entendendo que eu vou ter mais trabalho aqui do que eu imaginava, como é que você consegue me ajudar nisso? E fomos ajudando e achamos uma forma dele, junto com a esposa, controlar de fato o fluxo de caixa, pelo menos num período ali, para que colocasse algumas limitações ali. Tem um detalhe que não é exclusivo do médico, mas esse especificamente pegou bastante, que é uma linha do fluxo de caixa que chama presentes. Né? E surpreende todo mundo. Né? Acho que talvez se a gente sentar ali, tomar um chopp e falar sobre presentes na linha de gastos, realmente surpreende bastante. Mas particularmente para um casal de médicos que eu fiz o planejamento, eu comecei a perguntar sobre presentes. E eles tinham uma vida com status relativamente alto, então tinha um gasto forte pessoal com status, mas eles não acreditaram o quanto que eles estavam gastando com o status dos outros para dar presente. E então, quando você começa a fazer um cálculo simples, né? Presente, cada um tem pais, irmãos, filhos, amigos, e eu vou fazendo uma linha que vai ficando desse tamanho de cálculo, e eles gastavam por ano quanto, vocês imaginam? Quanto? 80 mil. Eles gastavam, na média, só com presentes. Então, eles tinham uma renda próxima aí de 70 mil. Então... E eles não percebiam, vai dando presente. É aniversário, é casamento, é aniversário dos filhos e família, e vai dando presente,
e quando eles perceberam que era um carro com presentes, e aí até a própria médica tinha uma bolsa que ela queria comprar de 20 mil, e ela começou a achar que era exagero, mas gastar dinheiro com todo mundo com 80, não. E isso não é só para o médico, você pode pegar isso para... divide por 10, vai dar na mesma. Mas esse especificamente... talvez eles eram bem convidados para a festa, talvez o pessoal entende por quê. Oba, o Henrique chegou aqui, e o Henrique, no meetup passado, ele deu uma aula sobre o público-alvo médicos. Se alguém quiser, depois assiste o meetup anterior. Henrique, claro, por favor, fala aí, ativa a sua câmera e fala um pouco desse público aí, médicos, que você tem, como ele falou no meetup passado, uma boa carteira de clientes médicos. Alô, estão me ouvindo? Estamos sim, e te vendo também. Opa, e aí pessoal, boa noite. Boa noite, Henrique. Consegui chegar no horário, que beleza. Pessoal, adoro esse tema. E eu falei até com o Thiago, a gente fez uma reunião por Skype depois, passei algumas dicas boas lá. E assim, eu fiz uma palestra semana passada para os residentes de ortopedia, tinha um pessoal lá. E assim, uma dica boa para você que vai dar uma palestra para médico, eu deixei um tapa de luva, digamos assim, meu último slide para você vender teu peixe, né? Então você, planejador financeiro, tem que vender teu peixe. E a minha sacada foi o seguinte, eu falei, olha, pessoal, eu admiro muito vocês, médicos profissionais, vocês estudam muito, vocês são muito autodidatas, vocês gostam de pesquisar as coisas. Então eu sei o quanto vocês, quando trata-se de finanças, vai atrás de livros, YouTube, tentam ler e-books e afins. Então vocês são um pessoal muito profissional, muito inteligente, consegue se adaptar a bastante coisa muito rápida. Mas eu, especialista em finanças, posso dizer que quando eu estou resfriado, quando eu estou com uma dor no pé, quando eu estou meio mal da barriga, pode ter certeza que eu não vou no YouTube, eu não vou atrás de livros e eu não vou me automedicar na farmácia. Então parem de se automedicar financeiramente e contratem um especialista. Obrigado, e eu fechei a palestra. Então é uma dica boa aí, e aí deu bastante retorno. Legal, esse é um bom gatilho de marketing para médicos, né? Valeu, conclusão, pessoal. Então, o Thiago, ele escreveu aqui, acho que foi para um médico, né? Que ele falou que ajudou um dos clientes dele a aposentar os pais. Que então aí diminui a despesa e ajuda dos filhos aliviando o seu caixa. Não sei se é para o caso do médico ou não, mas acho que isso vale para todos os clientes, né? Legal. Para um médico, ele falou assim. Legal. Pessoal, médicos, então, vale a pena eles contratarem um planejador financeiro? Vocês acham? Todos os médicos deveriam ter um planejador financeiro? Tem cliente já para todo mundo aqui, então, nessa sala? Pronto. Então, essa é uma provocação que eu faço, inclusive, na academia, né? Falar, mas para quem que eu vou vender planejamento financeiro? Eu falo, você tem que pensar, não precisa de planejamento financeiro, porque todo mundo precisa, né? Então, pronto. Se for só de médicos, já tem cliente aqui para todo mundo, mas não é só de médicos que se trata e já sabe como adicionar valor para os médicos. Legal. Leanderson, você quer puxar um público? Tem uma situação particular das pessoas que eu costumo falar que é o tal do mal invisível, né? Eu até poderia perguntar para vocês aqui, não quero que respondam, mas pensem e reflitam. Né? Só tem 3 situações básicas, né? Em termos de fluxo de caixa. Ou você está gastando mais do que você ganha, ou você está gastando exatamente o que você ganha, ou você está gastando menos do que você ganha. Certo? Então, não tem, se tiver uma quarta aí, alguém, por favor, me explica qual que é. Né? É conta de mais e menos, enfim. E eu costumo dizer que o grande mal não é gastar mais do que ganha. Porque quem gasta mais do que ganha é alguém que está, de repente, com algum problema de saúde, às vezes tão sério, que ele vai parar e vai resolver. É uma dívida, um nome que ficou realmente sujo, aí isso está refletindo alguma coisa. Então a pessoa para e se mexe e resolve, sente aquela dor, talvez aprenda pela dor. O grande mal é o mal daquela pessoa que gasta tudo que ganha e não tem problemas. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas colocando
que meus amigos na época, então meus colegas, quando eu era da época engenheiro, eu via muito desse mal invisível. Então reflitam comigo aqui, se vocês encontram uma pessoa como essa, em volta do network de vocês. Eu tinha lá meus amigos engenheiros, tinha uma renda razoável, né, de repente junto ali com a esposa, e vamos pensar que é uma renda composta ali, marido e esposa, de 15 mil. Né? Vocês conhecem pessoas que têm uma renda de 15 mil? Levanta a mão quem conhece. Legal. Então, renda de 15 mil, 2 profissionais, a renda ali, colocar a média parecida ali entre os dois. E o que acontece? Essa pessoa, então o meu colega ali engenheiro, ele tinha um carro, 2 carros, tinha uma casa, normalmente financiada, tinha uma boa vida, né, vivia bem, então no final de semana era o shopping, enfim, com amigos, não tinha dívida, talvez só o financiamento. Né? Então, aparentemente, não tem nenhum problema. Né? Só que eles não tinham nada acumulado. Normalmente, 20 mil, 30 mil, 50 mil, ou seja, não tem um valor muito alto ainda acumulado perante o momento de vida. Vamos pensar que eles têm 40 e poucos anos. Vocês conhecem pessoas que aos 40 e poucos anos estão ganhando 15 mil, tem um pouquinho acumulado e não tem nenhum problema e estão vivendo bem? Levanta a mão quem conhece. Perfeito. É o que acontece. E aí, num café, no almoço, seja lá onde você está falando de planejamento financeiro, estou conversando com esse meu amigo e falo, olha, você imagina que você precisa gastar menos do que ganha. E o problema dele é que ele está gastando tudo que ganha, não consegue ver onde está gastando, não consegue economizar, porque ele não tem uma visão tão clínica com isso, mas em 1, 2 frases eu sensibilizo que ele precisa começar a acumular. Você considera que você precisa em algum momento começar a acumular uma reserva, enfim, para compor com a sua aposentadoria? Então, vamos lá. Quanto custa uma pizza? R$60? Você compra quantas pizzas por mês? Quantas vezes você vai no Outback? Quantas vezes você vai no japonês? E eu faço 4, 5 perguntas que a pessoa com certeza faz, porque eu conheço a pessoa, eu conheço o perfil. Então, ou seja, é uma coisa natural, as pessoas não enxergam onde tem essa drenagem, vamos dizer assim, desses valores, que são esses supérfluos, ou talvez um variável excessivo. E aí, com conta de padaria ali, eu consigo ver ali R$1.000, R$1.500. Então, ou seja, às vezes só naquele momento ali, você fala, será que com uma visão mais clínica, se eu conseguir encontrar R$1.500 de economia, você conseguiria viver talvez com 13.500? Será que eu consigo entender se você consegue compatibilizar isso? R$1.500 de economia por mês, quanto dá por ano? 18 mil. Será que vale a pena contratar um planejador financeiro pagando algum valor? Então, independente do valor, então será que com 3, 4 reuniões, dimensionar horas, o valor da sua hora, obviamente, vai valorizar, R$5.000 para fazer algum trabalho por um período, para não só fazer o fluxo, mas também mostrar onde você vai investir isso, começar a entender a cobertura de riscos, etc, etc, etc. Então, de repente, muitas vezes, a pessoa ela não consegue entender que com algumas mudanças simples de hábito no plano, aí no capítulo orçamentário, né, do CFP, do planejamento financeiro, já muda a vida, né? E a partir daí você começa a agregar valor. Ou seja, muita gente que não está acumulando, mas está vivendo bem, às vezes é o momento que você consegue sensibilizar e trazer o valor agregado só em termos orçamentários básicos. E são coisas que as pessoas não enxergam. Então, a gente sempre fala aqui na GFI de um caso também bem interessante, que o planejador financeiro, só com uma dica, ele fez o cliente ter o valor mais que o dobro para poder pagar o planejamento. Com uma dica, ele economizou lá, sei lá, 8, 9 mil por ano, em alguma coisa simples, né? Então, num bate-papo de café, então imagina se eu fizer um trabalho completo com você, quanto você vai economizar e otimizar a sua vida. Então, às vezes, ele já vende o planejamento financeiro só com uma dica. Então, essa é uma pessoa que é normal a gente encontrar, pessoas de 10 a 15 mil, uma classe média, média alta, talvez ali, que na renda composta está ganhando, está vivendo, não está com problemas aparentemente, mas é um mal invisível porque não está acumulando e vai viver assim para sempre porque está tudo bem, não está nada doendo. Esse é o pior. Complementar isso, que é um caso relativamente recente até que eu vi de um planejador, vamos dizer que é uma família parecida, né, dos 15 mil reais lá, que gasta o que ganha, etc., mas que na verdade chegou assim e falou, não, eu entendi, tá muito legal o planejamento, mas assim, eu quero realmente melhorar meus investimentos, porque meus investimentos eu acho que, né, eu estudo isso, mas não consigo melhorar e tal, tudo bem, quanto que você tem de investimentos? Pô, você tem 400 mil reais, bacana que você tem 400 mil reais, etc. Agora imagina o seguinte, e daí trazendo isso para o cliente, né? Vamos dizer que eu consiga fazer assim, um trabalho excelente, consigo te levar para um cara
que é especialista em investimentos, a gente estuda a fundo como é que deveria ser o perfil da sua carteira, te leva para um consultor de investimentos que vai fazer uma carteira ótima para você e vai melhorar 1% ao ano a sua carteira. Que hoje com o Selic a 6%, vamos dizer que 1% ao ano é bastante, né? É bastante. Quando o Selic estava a 10%, você fazia 110 do CDI, imagina 1% ao ano no mundo de hoje. Puxa, 1% ao ano, o que você acha? Pô, bastante, tal, legal. Se eu fizer isso, quanto que eu vou adicionar de valor na sua vida em um ano? R$4.000, né? 1% de 400 mil. E se a gente fizer um trabalho no seu fluxo de caixa? Esse exercício que ele acabou de falar, R$18.000, o que você acha, cliente, que é mais importante para você? Quebrou as pernas dele já, né? Não tem discussão, contrafaz no argumentos. Né? Então, assim, é óbvio que a gente vai buscar também esses R$4.000 ou R$3.000, vamos entender teu perfil de risco, tem um monte de coisas aqui, né? Você está disposto a perder R$2.000 para ganhar 4, né? Agora, no fluxo de caixa, provavelmente, você vai encontrar R$12.000 que seja, R$1.000 por mês, né? de decisões que você não está percebendo que você está tomando, que você pode ser mais consciente e poupar. Então, trazer essa luz, né, e colocar um holofote muito forte assim, no que é realmente importante para o cliente é fundamental. E é o mesmo tipo de coisa, e complementando na parte de seguros. Falei, se você tem R$400.000, esse aqui, vamos dizer que tenha filhos ou alguma coisa assim, qual é o tamanho do risco que você está correndo com a sua família aqui, se alguma coisa acontece com você ou com a sua esposa e perde metade dessa renda? Como é que vai repor isso aí? Como é que vai ficar a sua família nesse caso? Então, caramba, nunca tinha pensado nisso. Alguém já viu isso? Não? Sem me estender muito, então sei quantos conhecem, naturalmente já ouviram falar, espero que aqui falem bem da Planejar, né? E bem, todos nós trabalhamos lá de forma voluntária pra caramba para a construção da carreira. E tem um cara na Planejar, um cara muito bacana, que eu admiro muito, que chama Paulo Colaferro. Paulo Colaferro é o vice-presidente da Planejar. Tá? Ontem, por acaso, eu tive a oportunidade de ir num evento da empresa dele. Tem uma empresa muito bem sucedida, começou com planejamento financeiro e hoje é um grande family office, chamado Thaler. E, por acaso, ontem eu fui no evento e ele deu exatamente esse exemplo. Assim, cara, ele ganhou a plateia, e era um público bastante endinheirado que estava. E aí, o que ele fez? Ele falou, olha, a Thaler, basicamente, diferentemente da maioria do que se intitulam de family office, que hoje só olham investimentos, e eu posso falar isso de boca cheia, porque a Diana faz um trabalho muito bacana nos dois lados, o Paulo ele faz esse trabalho para famílias muito endinheiradas, de cuidar do fluxo e de cuidar do investimento. Né? Ele mostrou lá o cara do investimento e mostrou o cara de fluxo e falou, olha, cara, vamos fazer um exemplo? Simples como ele fez uma tabela. Falou, cara, exatamente esse exercício. Falou, tá aqui, ó, se eu melhorar a sua carteira de investimento em 15%, 25%, e tá aqui meu amigo, pô, ele vai se matar para fazer isso. Cara, olha, a sua grana vai aumentar em anos de vida, de gastos, falou, vai aumentar 6 anos. Agora vamos fazer o trabalho do outro lado? Cara, se eu conseguir diminuir os seus gastos correntes da sua família como um todo em 25%, a sua grana foi para perpetuidade. Eu falei, cara, vamos lá, onde que você quer que o seu assessor coloque esforços? Não estou falando que eu não vou colocar no investimento, mas então é isso que o mercado te vende hoje. E é isso que nós fazemos. Então, acho que um slide com essas simulações, que são simulações simples para nós, planejadores, você ganha o cliente numa exemplificação. Independente do nível de renda. O ano passado, nós estivemos em Chicago, né? Nós três. E nós quatro, na verdade, desculpa. Desculpa, Jaime. Você chegou um pouquinho depois, não é? E uma das coisas que a gente ouviu bastante lá, né, é que investimentos por si só, né, quando você olha isso de forma separada do contexto, lá no congresso que a gente foi, que isso é commodity, né? Então, quando você compara, por exemplo, um fundo de investimento com outro fundo de investimento, né? Qual é o apego que você tem com aquilo? Né? Você troca um por outro de forma muito tranquila, né? Dependendo do desempenho, da relação, né? Rentabilidade-risco. Enfim,
E aquilo não agrega tanto valor quanto quando você faz um trabalho totalmente personalizado, né? Então, acho que o que eu quero falar aqui tem a ver com o que vocês falaram aqui, né? Quando a gente entra na vida do cliente, mostra para ele como ele pode mudar hábitos para ter uma construção patrimonial e a gente agrega os investimentos de forma personalizada para ele atingir os objetivos de vida, com certeza a gente excede as expectativas do cliente, do que simplesmente você falar assim, olha, você vai ter uma carteira de investimentos aqui, que vai ter um risco tal, ou outra com um risco diferente e ponto final, e a sua carteira é igual de todo mundo, né? Não, se você faz algo muito personalizado e ajuda, é o ataque, né? Eu lembro que o Caco fala bastante disso, do ataque e da defesa, né? Então, o investimento é o ataque, é o que ajuda você atingir os objetivos, mas você tem que trazer isso para a sua vida, né? Então, de forma totalmente adaptada ao que você quer para você e com uma projeção de fluxo de caixa e um trabalho vamos dizer, de otimização desse fluxo no dia a dia de forma conjugada. Pessoal, podemos avançar? Porque senão a gente fica rodando e não vai aos outros perfis. Só para concluir, acho que é uma questão importante desse perfil. Todo mundo vai encontrar pessoas dessa forma. Então, todo mundo vai encontrar pessoas ao redor que estão gastando tudo que ganha, independente se é 5 mil, 10 mil, 15 mil de renda. Exato. E só para concluir, a importância disso, independente não só a questão da pessoa se sensibilizar, mas qual que é o efeito colateral disso. A gente fala muito que o que a gente entrega aqui não é educação financeira, não é fluxo de caixa, não é planejamento. Isso são ferramentas para trazer a consciência. Consciência é aquilo que você não esquece mais, né? E aí, só para fechar essa questão e já emendar a consciência, um caso emblemático. Então, um casal que eu atendia, 20 mil de renda. Vivendo tudo bem, tranquilo, viajando, mas não estava sobrando dinheiro. Essa era a preocupação deles. E quando eu fui conversando com eles, fui encontrando os gastos, e aí tem uma hora que eu encontrei R$1.000 de padaria por mês. E R$1.000 de padaria, todo mundo levanta o olho quando eu falo isso. Mas toda manhã eles tomavam café da manhã na padaria, 50, 60 reais, não tinha tempo. Isso dava R$1.000. E eles não estão enxergando isso, é mal invisível. E quando você faz uma conta simples, de R$1.000 por mês, 12 mil de principal, vocês têm mais 40 anos para aposentar, 35 anos para aposentar, isso dá 300, 400 e poucos mil de principal, mais de 1 milhão, que você está arriscando igual aquele filme De Volta para o Futuro, né? Você não faz alguma coisa aqui e some lá, é isso. E aí eles não acreditam, não vi por esse prisma. Claro que não viu por esse prisma. Você não é especialista, ninguém, infelizmente, aprende isso em nenhum lugar. E aí eles ficaram bem dispostos, engajados a olhar o resto. E quando eu vi, não eram R$1.000 na padaria, tinha mais outras coisas drenando. R$5.000, com mudança simples. E aí, exatamente o exemplo, curioso, né? 25% de redução do orçamento, aí foi para a perenidade. R$5.000 por mês é muito mais do que eles precisavam, inclusive. Mas eles estavam dispostos a entender que dá para viver com 15 mil, sobrar 5 mil e realizar vários sonhos futuros também. E aí o que acontece? Não é só o efeito. Compraram o planejamento, obviamente, ficaram muito felizes. Só que o que aconteceu? Não foram mais à padaria. Mais ainda, falaram para os amigos, não vai na padaria. Falaram para todo mundo, olha o quanto 50, 100 mil reais por mês faz diferença. Ou seja, quebrou a padaria, mas mais do que isso, eles começaram a disseminar a consciência. Mesmo que eles... E recomendaram várias pessoas, nem é a questão de recomendar. Especialmente o dono da padaria. Exato. Planejamento financeiro. Então, eu entreguei para eles, entregando a consciência correta para a pessoa ela vai ficar tão feliz, vai ficar tão impactada, que ela vai levar isso para as pessoas ao redor. E provavelmente as pessoas não vão escutar ou não vão talvez entender. E eles vão levar para o seu planejador financeiro. E assim eu atendi família, amigos, enfim, foi mais uns 10 clientes indicados por eles. Essa é a consequência quando você engata perfeitamente aquela dor, a consciência, e a pessoa realmente entende o que é o planejamento financeiro. Inclusive o dono da padaria, né? O dono da padaria, ele também virou cliente, né? Para ele vai mudar de transição, ele virou planejador também. Bom, veio uma sugestão de perfil para a gente pensar aqui também como agrega valor, profissional de TI. Mas eu vou aumentar um pouco para o desafio. Profissional de TI seria a representação talvez de um profissional do mercado corporativo, né? Alguém CLT, talvez, tá?
que já está de saco cheio da sua carreira, ok? E ele é o único provedor da casa. Sei lá, uns 50 anos, casado, mas a mulher não provê renda. Ele é um bom, ele tem uma renda boa, só que ele já está no saco cheio e tem 2 filhos ali em volta de 12 anos, 14 anos. Falo isso porque é um caso real. Aconteceu me procurando há 2 semanas, né? Um ex-colega meu e ele tem esse perfil. Como é que vocês agregariam valor para esse tipo de cliente? O patrimônio médio, assim, estaria ainda longe do necessário para... Assim, não, você já pode se aposentar. Não, ainda realmente teria um trabalho a pedalar aí, de construção. Bom, eu vou falar de algo bem específico dessa vez, né? No outro eu falei genérico, então, que acho que serve para todos os nichos, o que eu falei no anterior. E eu vou pegar, então, o profissional que é um executivo ou trabalha numa empresa, enfim, como exemplo. Bom, para a gente poder fazer o planejamento financeiro, a gente precisa de informação, né? E essa informação, ela é tanto qualitativa como quantitativa, né? Então, a qualitativa é a vida do cliente, passado, presente, o que ele quer para o futuro. Em reuniões que a gente... as minhas, pelo menos, parecem terapia. Não sei as de vocês, mas as minhas parecem. E a parte quantitativa, além do fluxo de caixa, a gente precisa também de documentos, né, que comprovem determinados assuntos. E um dos documentos que eu costumo pedir são os documentos relacionados à previdência privada, né? Então, as pessoas que trabalham em empresas costumam, dependendo do nível, ter um plano de previdência corporativo, né? E esses planos de previdências corporativos, eles são geralmente muito diferentes, têm características bem específicas, né? Comparado aos planos abertos, né? Então, por exemplo, eu peço o regulamento do plano, que às vezes é muito difícil de conseguir, é uma coisa super básica, mas enfim, né? Você não consegue de uma hora para outra, o extrato, o documento que tenha as características específicas que aquele cliente contratou, ou seja, o regulamento é genérico e a tributação pode ser regressiva, progressiva, enfim, a gente tem vários pontos que precisam ser analisados, né? E quando você entra a fundo nesse regulamento, você descobre determinadas coisas ali de proteção a riscos e de sucessão, né, que são importantes para o planejamento desse cliente, que estão relacionadas a outras áreas do planejamento financeiro, e que essa pessoa não tem a menor ideia, né? Então, por exemplo, em planos corporativos, é mais comum você ter ali uma rentabilização do capital depois que esse cliente começou a receber a renda acima do IPCA. Geralmente, em planos abertos, que você contrata em seguradoras ou independentes ou de bancos, hoje em dia, você rentabiliza só pelo IPCA. Isso é uma informação importante, né? Porque se ele tiver, por exemplo, um outro plano de previdência fora da empresa, ele pode, lá no momento da aposentadoria, fazer a portabilidade e conseguir uma renda acima do IPCA para todo esse capital, né? Então, os clientes, eles costumam, enfim, ficar espantados com o grau de profundidade que a gente consegue chegar e da relevância dessas informações mais específicas, e aqui falando especificamente de clientes que sejam de empregados de empresas. Não, esse caso específico é algo que a gente está colocando na prática da Super Rico e eu imagino que algumas empresas já praticam, né? Olhando aqui o público, eu vejo bastante um pessoal jovem, misto, né? Mas também muita gente, talvez num segundo momento de carreira, experiência, né? Eu acho que algo que a gente pode contribuir muito para esse cliente é naquela linha de surpreendê-lo, né? Então, novamente, se o processo nosso já surpreende o cliente, né? Mas na linha de surpreender é basicamente pensar como que você ajuda esse cliente nesse segundo momento da carreira dele. Tá? Então é algo, eu tenho 44 anos, por 20 anos de um banco, conheci muito cliente, conheci muita gente, conheci muita coisa na minha vida. Né? Então eu consigo, por exemplo,
ajudá-lo, não só do lado da despesa, mas do lado da renda. Falou assim, cara, puta, eu vou te apresentar o que você quer fazer, né? Entendendo essas necessidades, quem que a gente pode abrir portas. Então, assim, não é o fato de vocês serem jovens que estão começando a carreira agora, dificilmente vocês, não indico, né? Assim, vou ser um voo solo, né? Se junte a uma empresa onde tenha um misto de pessoas e criem essa governança. Uma governança com todos os cuidados de sigilo dos clientes, né? Mas vamos discutir um pouco esse caso, gente? Quem aqui conhece alguém que possa abrir portas para isso? Você vai surpreender o seu cliente de uma forma de você pegar o telefone, alguém que você conhece, que é dono de empresa, que já foi seu cliente, falar, cara, posso te indicar um cara que olha, tá mudando de uma empresa grande, quer virar uma PJ, puta, é um cara que está trabalhando nisso, eu conheço seu produto, eu acho que isso daqui faz sentido para você. Né? O fato de você ajudar esse cliente a abrir portas vai dar um impulso e ele vai continuar seu cliente por sempre. Né? Muito bom. Tem até, eu ia falar nesse ponto, mas eu vou colocar o complemento, mas para quem faz academia aqui na GFI, a gente fala muito do quê? Dos pilares de potenciais parcerias ou soluções. E tem um pilar lá de parcerias e soluções de desenvolvimento pessoal. Né? Então, RHs, coachings, mentores. Então, se você tiver um parceiro como esse, pessoas que ajudam em startups, então, sempre quando você buscar, muitas vezes, inclusive, um executivo de tecnologia e, de repente, ele está tendo alguma ideia, fazer uma conexão como essa é implacável com relação à confiança que você ganha do cliente. Mas, já que o Jaime colocou esse ponto, eu vou colocar alguma coisa que complementa ainda. Bom, você está pensando, então, cliente executivo, de fazer uma transição, provavelmente, está de saco cheio, mas o que você quer fazer? Parar? Parar, a gente faz aqui o cálculo, acho que não dá. Vamos lá, você está pensando em empreender? Você está pensando em buscar uma outra carreira? Mudar de atividade? Então, você vai precisar de um tempo sabático para isso? O que você precisa? O que está na sua cabeça? E quando você começa a explorar e entender as possibilidades, que obviamente estão girando várias coisas na cabeça, e você não vai talvez fazer o assessment para ele. Aí você vai conectar, como o Jaime falou, com alguém que possa ajudá-lo. Mas ele vai precisar de subsídios para essa decisão. Matemáticas. E um dos pontos principais do planejamento financeiro é a parte de projeções, onde você faz simulações de cenários. Então você fala, se você fizer um sabático, é esse período e isso que vai acontecer. Se você precisar ir fazer uma faculdade, esse é o gasto, e aqui, imaginando o cenário que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, você se recoloque. Então, explora com ele 2, 3 cenários plausíveis, matematicamente faz isso dentro da ferramenta, seja lá qual for a ferramenta que você utilize, apresenta para ele, ele vai ficar empoderado disso. E aí você vai mostrar para ele o seu valor quant, né? Seu valor ali de fato analítico, de empoderar ele para tomar decisões, que no final ele que vai tomar decisões, somado, aí obviamente dependendo da transição, o asset allocation, previdências, e com conexões também. Nossa, ele vai falar, meu Deus, que bom que você está aqui na minha frente. Então, você realmente acaba ajudando ele quase como uma mentoria, empoderamento de decisões. É esse o papel do planejador. E quanto mais soluções você tiver nesse bate-cinto, com certeza mais confiança ele vai ter. E provavelmente amigos deles que estão também de saco cheio vão falar com você. Então, fica a dica aí para indicar também, enfim, marketing. Tiago? O Tiago quer contribuir. E, pessoal, das empresas Enep aí online, não esqueçam de sinalizar se mais alguém quiser contribuir, antes da gente mudar de perfil, já escreve aí no chat. Ô, Jansen, tá me escutando? Tô sim, Tiago, só não estamos te vendo ainda. Minha câmera tá devagar aqui, eu acho que pode ser que ela não entre, não sei, deu algum problema no meu browser aqui. Mas vamos no som, então. Tudo bem. Beleza, é o seguinte, eu já fui da IBM, né, então minha formação é ciência da computação, então eu posso falar um pouquinho desse tipo de profissional. Né? Por exemplo, na IBM, a gente tinha uma previdência muito boa lá, a previdência dobrava nossa contribuição e tal, e isso é uma ferramenta que serve para qualquer profissional que tenha previdência, né? Então, grandes empresas como BR, Petrobras, enfim, isso a gente agrega muito valor. Então, o que foi que eu fiz antes de sair da IBM? Eu montei um grupo de 30 pessoas e as pessoas, apesar de ter previdência, elas não sabiam de nada do perfil, de onde o dinheiro estava alocado, qual era o regime tributário. Então, isso eu comecei a falar para elas e elas começaram a confiar em mim. Tá? Porque profissional de TI acha que sabe muito, né? E assim, eles vão lá, tem facilidade com tecnologia,
aí acessa home broker, investe aqui, ali, pesquisa. Então, muitas vezes eles acham que não precisam de um planejador, acham que já sabe, né? Então, a primeira forma é isso, é você mostrar para ele que ele não, assim, pode ter mais informação. E eu ganhei alguns clientes quando eu saí da IBM pelo fato de ter criado esse grupo. As pessoas já confiavam e já sabiam que poderiam contar comigo. Uma outra coisa é que eu tenho vários perfis. Tem um cara que é extremamente organizado, mas como eu estava falando no chat, eu acho que aí é uma coisa mais pessoal do que da profissão, né? Então ele me manda planilha, ele me manda resultado no final do mês, ele está todo organizado. Tem outro que não quer saber de nada de economia, então confia em mim. E tem uma outra que está aposentando agora. Então tudo que ela queria saber era: Thiago, eu quero saber se o meu dinheiro vai durar na minha aposentadoria. Eu já estou completando 30 anos e quero saber se. Então, assim, dependendo do perfil, né? É como o André falou aqui outro dia, e fechando aqui minha fala, para agregar valor. Eu acho que a gente tem que ir atrás do que o cliente está precisando ali na hora. Tá? Se você resolver essa dor dele, você já vai agregar um valor absurdo, independente de qual área seja. Você vê, eu tenho três clientes diferentes da mesma área, mas um quer investimento, o outro quer aposentadoria e o outro não quer saber de economia. Então, assim, são três demandas diferentes, né? Então, assim, eu acho que o profissional de tecnologia, do mesmo jeito dos médicos, eles são profissionais que têm facilidade, vão atrás e tal, acham que sabe, mas se você mostrar para ele que tem alguma coisa a mais, ele vai confiar em você e vai fechar com você. Beleza? Legal, Thiago. Valeu. E olha só, eu falei que isso era baseado num caso real, né? Sabe qual era uma grande demanda que ele me falou que ele tinha, uma dor? Que ele queria que a esposa dele entendesse esse momento, entendesse as finanças deles para ajudá-lo, para estar junto nesse plano, essa decisão de ele fazer uma transição. Então, acho que isso, nós, como planejadores financeiros, nós também agregamos muito valor. Quando é um casal, para alinhar o casal num objetivo em comum, né? E ele percebia que ele, como marido, ele não conseguia se colocar. A esposa falava para ele: você tá louco, você tem a nossa família para sustentar. E na cabeça, sim, né? Mas então ele queria uma ajuda de alguém de fora, alguém profissional, ele quer, né? Alguém profissional para ajudar a trazer a esposa para esse contexto, né? Mostrar para ela e o que eles precisam fazer em conjunto para realmente ele conseguir fazer uma transição da forma harmoniosa ali entre o casal. Então, acho que isso é um outro valor que a gente agrega muito para casais, né? Nesse caso, acho que demonstra bem. Legal. Alguém daqui quer comentar alguma coisa? Vai lá. Outro público? Então, vamos lá. A gente... Então, sobre ainda... complementar o público... legal. Então, a Clay vai dar um desafio de um público. É isso, Clay? Vai lá. O meu público, o que eu gostaria de dar... Público que eu gostaria de dar como desafio para vocês, tá certo? Estão se preparando. Charles quer... Peraí. Vamos lá. Fala qual que é o desafio. O famoso bônus extra, né? A ideia é o seguinte, bastante sobre até gatilhos e coisas para você acabar conquistando o cliente, certo? Mas eu estou com o cliente comigo, ele já tem 6 meses de planejamento. Como que eu agrego um valor, que eu entrego alguma coisa excedente para ele daquilo que ele já tinha contratado comigo e eu quero continuar entregando, né? Porque 6 meses, aí você tem um planejamento de 1 ano, como é que eu garanto que o próximo ano esteja, né, fechado? Eu acho que cabe, porque assim, depois que esse casal casar, como é que vocês, como planejadores, podem continuar agregando valor, não por 2 anos, mesmo após o casamento, mas por 5, 10 anos de
Quem quer começar? Não, o casal do milhão, mas casal do milhão é outra, tem a ver, tem um pouco a ver sim. Aí, independente da situação, né, se tem dívida, se não tem, acho que aqui grita bastante para esse casal os projetos de vida. Que se eles estão indo para casar e estão decididos de fato casar, vão aparecer vários projetos que com certeza eles têm dúvida, entre questões de comprar imóvel, morar de aluguel, o momento para se preparar de repente potencialmente para um filho. Então tem vários projetos que você já pode até enumerar, né? O que deve estar passando pela cabeça de vocês? É imóvel? Será que é melhor comprar ou alugar? Essa é uma dúvida de todo mundo. Né? Então, meu trabalho, pensando que a gente está prospectando, né? Então, meu trabalho é justamente entender isso. Às vezes é melhor alugar, às vezes é melhor comprar, vai depender do seu momento. Né? Me contrata que eu falo. Então, estou meio marqueteiro hoje, não sei porquê. Então, mas é para mostrar o valor. Então, esse é o valor. Eu estudei bastante para isso, para calcular isso para você. Então, esse é um ponto como você mostra o valor. Então, depois disso, o filho, né? Então, como é que a gente vai se preparar para esse fluxo do filho? Quanto custa? Em qual momento ideal? Enfim, tem uma série de questões que as famílias que os casais vão estar pensando nesse momento, que se você trouxer e adiantar, inclusive, o que eles estão pensando, é meio padrão, né? Um volume de projetos ou demandas, necessidades. Educação, muitas vezes estão querendo casar, mas antes de repente ter o filho, um ou outro vai ter que fazer uma pós, como tudo isso se encaixa. Então, como esse orçamento vai encaixar aí? Será que tudo ao mesmo tempo ou você vai ter que espaçar? Se você vai ter que espaçar, qual que é a prioridade? Ajudar eles a decidir essas prioridades, né? Obviamente você não julga se vem primeiro pós ou vem um filho. E praticamente todos os casais jovens que estavam prestes a casar, foi assim que eu fiz. Tem um particularmente que é um casal que inclusive casou por causa do planejamento financeiro, era um casal de namorados e não estavam pensando exatamente em casar, e na hora que ela contratou o planejamento e eu comecei a fazer ela pensar os próximos 2, 3 anos de projetos, obviamente veio a questão do namorado. Então ele veio para a reunião, a gente conversou, aí colocaram uma data para o casamento. Lá, particularmente, eles queriam comprar um imóvel, mas tinham alguns projetos que eles tinham e um deles era, de repente, se aposentar e dar curso de mergulho, etc. Então, aí, a partir daí, particularmente, eles preferiram comprar um veleiro do que comprar ali do que comprar o apartamento, que era praticamente o mesmo preço, só que adiantava 20 anos o sonho deles. Então, para que comprar um imóvel se o sonho é um veleiro? Então, vai para o veleiro, enfim, aí... Ou seja, projetos. Então, em resumo, um casal desse, você vai pegar mais uns projetos, e desses projetos, que aí você vai para fluxo, vai para locações, vai para dívida, que aí é o desdobramento disso. Acho que uma das coisas mais importantes para trazer para um casal que está pensando em casar é falar sobre regime de casamento. É uma coisa que 90 e tantos % não fala, vai no default ali do comunhão parcial. Será que é o melhor? Se for para casar assim, pensa sobre o assunto e casa sim. Mas sim, você conhece os outros? Você já pensou, parou para pensar? Como é que é a sua renda? Como é que é o seu patrimônio? De onde vem o patrimônio de um, de outro? Tem patrimônio em comum? Não tem? Enfim, então isso é super importante. Parece básico, mas as pessoas não pensam nisso. E isso dá N problemas depois. Tem que pensar no patrimônio, na renda de cada um, nos riscos de cada um. Eu já peguei um casal que, sim, um deles era diretor estatutário de uma empresa. E ela tinha uma outra empresa também. Cara, o risco de contaminação de patrimônio, se eles casassem em comunhão parcial de bens, era enorme. Né? Acontece um problema na empresa de um ou de outro, pronto, está tudo bloqueado. Né? Então, tem N situações onde isso é super importante. E junto, mas falar de separação de bens é uma coisa também que é meio complicada, meio tabu. Falar, mas você está querendo casar já pensando em separar e tal. Enfim, é uma coisa que tem que ser enfrentada, né? Tem que ser colocada às claras, com cuidado, com tranquilidade, mas principalmente para trazer o casal para a discussão financeira desde antes de casar. Porque eu conheço N casais que simplesmente não falam sobre dinheiro. Não sabe quanto o marido ganha, não sabe quanto a mulher tem de dinheiro, aí a mulher pega o dinheirinho da feira e todo dia, toda semana ela guarda um dinheiro, esconde o dinheiro, tem um caixa 2, super comum, vocês estão rindo, mas é super comum. Ah, porque vai que um dia ele me dá um pé na bunda e eu tenho um dinheiro. É super comum, muito mais do que vocês podem imaginar.
Mas por quê? Porque falta diálogo, falta, enfim, conversar, e não só sobre o fluxo de caixa, o patrimônio, mas sobre os planos futuros. Isso que o Leandro falou é fundamental. Eu dou um depoimento pessoal. Quando eu estava pensando em fazer a minha transição de carreira, que eu procurei um planejador financeiro, uma das perguntas que ele me fez foi, bom, e aí, quando vocês tiverem 60, 70 anos, que vida vocês querem estar levando? Eu estava casado há 8 anos, com ela há 11. Eu falei, puxa, para mim é fácil pensar, eu já quero estar, né, enfim, se der certo essa minha transição, vou estar como planejador financeiro, mas eu já vou ter um patrimônio lá, que eu vou viver dessa renda, não vou precisar mais trabalhar, mas eu quero continuar ativo, morando no interior, numa casa tranquila, né, numa casa no interior, eu falei no interior umas 4, 5 vezes, uma vida tranquila, e eu virei para minha mulher e falei assim, né, amor? Ela falou assim, meu, lindo o seu plano, não sei com quem você vai estar casado, mas parabéns, né? Que legal você fazer isso, porque eu não vou morar no interior jamais. Eu gosto de São Paulo, eu sou urbana, eu quero ter Wi-Fi onde eu estiver. Eu não vou ter uma vidinha tranquila no interior, eu posso te visitar fim de semana, né? Dá para ter dinheiro para isso? Te juro, essa foi a conversa que a gente teve. Então, porque a gente nunca tinha conversado sobre o futuro. O que a gente quer fazer quando tiver 60 anos, 70 anos? Não tinha tido essa conversa. Então, assim, e só aconteceu porque tinha um planejador financeiro na minha frente. Então, é fundamental. E interessante, Cacô, porque às vezes o casal, um dos cônjuges quer puxar esse assunto de regime de casamento, de dinheiro, só que não sabe como abordar, né? Porque acha que a esposa ou o marido vai achar ruim do que ele está pensando, já está casando, pensando em separar. Então, tem alguém de fora, alguém neutro na história, para puxar esse assunto, até faz, que bom que ele está aqui para me ajudar a tratar isso. Não, né? Não tem o conflito de interesse puxando para nenhum dos lados. Então, isso é o mediador. Então, isso é bacana, mesmo que um dos dois esteja querendo tratar esse assunto, só que não sabe como falar, como puxar. Né? É aquela coisa do... sabe aquela piada de um sempre deixava o miolo do pão para o outro? Eu sempre deixei o miolo do pão para você, mas eu adoro o miolo do pão, mas como eu te amo, eu te deixava o miolo. Ela falou, não, mas eu não gosto do miolo, eu só comia para te agradar. Achei que você não gostava do miolo para mim. Então, quando o casal não conversa, né, pode ter coisas super desalinhadas quando tem alguém de fora para trazer esse alinhamento. Serve muito para essas discussões. Esse tema sucessório é extremamente relevante e tem muita gente... Funciona? E a maioria das pessoas acham que você só fala de sucessão quando você está à beira da morte, né? Então, assim, você está ali para morrer e você vai pensar na sucessão. Mas sucessão não está relacionado simplesmente à morte. Primeiro que a gente não sabe quando que a gente vai morrer, né? Então, a gente tem toda uma questão de risco aí relacionada e está relacionada também a essa questão da divisão dos bens, né? Então, assim, é muito relevante essa conversa, né? E eu queria trazer um pouco a visão dos investimentos relacionado a isso, né? Começando primeiro pela uma coisa que não é investimentos, conta corrente, por exemplo. As pessoas acham que conta conjunta é um instrumento sucessório. Então, se eu morrer, a minha mulher o meu marido vai ter ali acesso ao dinheiro porque a nossa conta é conjunta, né? Então, assim, é um jeito de você mostrar para o cliente, olha, uma coisa super básica que todo mundo acha que vai funcionar, não vai funcionar. O banco pode bloquear a conta, a gente tem um problema aqui de inventário muito sério, né? Outra questão, o regime é separação de bens, mas os investimentos estão no nome de um só, né? Então, isso é super comum. As pessoas muitas vezes não separam nem a reserva de emergência. É muito importante que ambos... Pode ter problema tributário por conta disso, exato. A reserva de emergência é extremamente relevante, você tem que ter acesso à liquidez, né? Então, a gente tem outros instrumentos também que dão acesso à liquidez no possível falecimento precoce, ou não, né? Não necessariamente precoce, mas se você tem o dinheiro no seu nome, né? O dinheiro está ali na sua conta, né? Você tem acesso, você consegue pagar a comida de amanhã, né? Então, as pessoas não pensam nesse tipo de coisa, é super básico. Então, isso para um casal que vai casar agora, você trazer a conversa de como fica essa gestão do fluxo de caixa e dos investimentos, pensando também no sucessório, eu acho que é um ponto super relevante que ele não vai conversar com o gerente do banco dele, com certeza.
Só para também não ser repetitivo, mas indo olhando um pouco para a pergunta do amigo lá de trás, o Charles, eu acho que esse é um desafio que você tem que pensar mesmo como planejador, né? Esse daqui já foi tema de meetup, né? A questão de modelo de negócio, como que você mantém a sua carteira. Então, quem não viu está gravado. Mas essa é uma preocupação real. Ah, legal, ajuda o cliente nesse momento. O cara vai casar, tem tema, né? Eles mostraram quantos temas tem. Falou assim, pô, mas como será que esse cara... Vamos dizer que o cara case com 30 anos de idade, esse cara vai ser meu cliente mais 40 anos. O que eu vou dar cambalhota para esse cara ser meu cliente por 40 anos? Então, na Superrica é uma preocupação que a gente tem muito, né? E uma das propostas de um braço da empresa é trazer soluções para isso, né? Você vai ter que pensar em modelos de negócio diferentes, assim. Eu acho que o planejamento em si, ele é transacional, né? Ou seja, você vende ali para o cara um banco de horas para você fazer o plano do cara. Você tem que transformar de alguma forma esse transacional em algo recorrente, né, ajustando naturalmente a quantidade de horas que você vai se dedicar àquela família. Então, possivelmente você vai ter que ir para modelos diferentes de pagamentos, isso a gente acredita que vai ser feito muito com tecnologia, mas dificilmente você não vai conseguir cobrar R$4.000, R$5.000 desse cliente todo ano. Então, é melhor ter esse cliente te pagando, eventualmente, uma mensalidade de R$100 e você conseguir garantir o mínimo de serviço do que perdê-lo. Até porque, em algum momento, esse cliente vai ter uma demanda de horas que você vai voltar a cobrar 4 pau dele. O cara mudou de carreira, a vida vai rolando. Então, esse desenho de modelo de negócio de vocês é extremamente importante para vocês terem uma... Senão você vai virar um cara que vai ficar correndo o tempo inteiro atrás de cliente. E a gente sabe que é difícil conquistar cliente, né? Chega uma hora, acabou todos os seus contatos. E nesse tema do Charles, eu me lembro bem de uma das visitas, ou algumas das visitas que a gente fez em Chicago no ano passado, que isso foi um tema recorrente. Como é que você mantém esse cliente há 20 anos? Que é fato, né? Vários que a gente visitou lá têm clientes há 10, 20, 30 anos. E tem algumas empresas que têm um modelo bem interessante, que eles têm temas sazonais. Então, uma delas eu me lembro que tinha até um contador, né, dentro da empresa, e lá imposto de renda é infernal, é muito pior do que daqui e tudo mais, mas assim, falou, olha, final do ano a gente vai falar de imposto de renda. Então, o último trimestre, imposto de renda. No começo do ano, a gente vai fazer revisão de carteira de investimentos. No terceiro trimestre, a gente vai falar de sucessão e rever seguros. Então, assim, a cada trimestre eles tinham um grande tema, né, para tratar. Então, o cliente até que já sabia, falou, bom, então, e investimentos agora e tal, fala, olha, não aconteceu nada no mercado, está tudo igual, a gente vai tratar disso daqui a 3 meses, pode ser? Ou você tem alguma coisa muito relevante? Não, tá, é verdade, esqueci. Então, assim, já tem uma programação até, e o cliente já fica até sabendo, dá até uma baixa ansiedade, né? Porque fala, não, eu vou tratar disso aqui naquele momento, beleza. Outra coisa que a gente tem feito bastante aqui na GFI, como já me falou, assim, é buscar trazer soluções, aumentar o nosso bate-cinto aqui de soluções para os clientes, trazendo parceiros. Então, com advogados, contadores, com empresas de turismo, academia de ginástica, tem um monte de coisa, né, de nutrição, tudo que possa ser relacionado ao bem-estar do cliente me interessa. Quanto melhor ele estiver, mais feliz ele vai estar na vida dele, vai estar conseguindo transacionar ali, fazer o que ele precisa na vida financeira, ele vai estar vendo que eu estou adicionando coisa. Puxa, olha, pensei em você, fizemos aqui uma parceria nova com uma imobiliária na França, e eu sei que tinha um projeto de um dia comprar lá, quer conversar com ele já, ver o que está disponível, etc. Puxa, você lembrou disso? Olha que bacana. Então, assim, trazer e saber, né, e daí para isso precisa ter um CRM bem montadinho, saber, né, que cada cliente tem interesse no que, etc. Mas esse cuidado com o cliente, cuidado com as pessoas, e às vezes vai tão básico quanto ligar para o cliente para dar parabéns para o aniversário do filho, né? O CRM resolve isso, e uma ligação de 30 segundos, o cara fala, nossa, lembrou do aniversário do meu filho. Parabéns, eu cuido da sua vida aqui, né? A gente tem uma relação, né? E olha que bárbaro. Ainda na questão do Charles, então. Que tem uma questão do comportamental. Inclusive, tem dever de casa para o pessoal que está aqui no curso e espero que tenham feito. Que aí entra numa questão, de fato, de longevidade desse relacionamento de acordo com o perfil comportamental. Tem um tabu que, eu preciso que todo cliente me contrate para o resto da vida, você vai me ter para o resto da vida, custe o que custar. Não. Tem cliente que vai vir, vai querer resolver o problema, você vai resolver o problema, ele vai ficar feliz, vai te indicar e tá bom. Pode ser que lá na frente ele procure de novo.
né? Talvez alguns perfis mais pragmáticos, alguns perfis que são menos relacionais, e ele quer que você resolva e tchau. E bom. Mas quando tiver alguma coisa, e depois ele vai procurar porque sabe que você é referência. Algum perfil talvez um pouco mais analítico, mais quântico, se você der ferramentas para ele, usar ferramentas mais tecnológicas, dar dados, números, provavelmente ele vai ficar mais próximo de você, porque você está fornecendo informações ali, seja com uma ferramenta, enfim, ou trazendo números para eles. Os relacionais provavelmente não vão querer te soltar, né? Eu já vi casos de vários clientes que falaram, pelo amor de Deus, nunca mais me larga. Meu, se você morrer, o que vai acontecer? Você conhece minha vida toda. Minha família toda depende de você, né? Eu escutei um caso ontem, né, de uma planejadora que está inclusive ali, a Fernanda, que é coordenadora aqui na GFI, que ela falou que a cliente chorou, literalmente, aos plantos, de começar a chorar na sala, que ela não ia conseguir renovar por esse momento. Mas eu juro que eu vou renovar com você em janeiro, por favor. Né, porque eu vou viajar, eu volto, você vai estar aqui, né, me atendendo ainda. Então, ou seja, aí entra um nível a mais, que é algo que a gente fala muito aqui, não só aqui na Academia GFI, mas a gente vê muito aqui, todo mundo na Planejar, e quem está envolvido dia a dia com planejamento da parte comportamental. Se você colocar um nível acima desse estudo, você vai conseguir, inclusive, entender quais perfis de clientes que não vão renovar, quais clientes que vão ficar, quais clientes que vão estar mais longo prazo, e a partir daí você adaptar a metodologia. Pronto. Você adaptar a sua metodologia para aí sim ter aqueles clientes que realmente querem ficarem com você, e não forçar a goela abaixo tudo para todo mundo, que não é bem assim. Tá, só vou contribuir, porque eu tenho cliente que eu atendo há 6 anos, né? E isso é um mito, né? Você achar que você tem que reinventar a roda, né? Sempre. Eu tenho clientes que eu tenho reunião mensal com eles para falar que tá tudo bem, que não precisa fazer nada. Não tenho nada para fazer, não temos nada de diferente para fazer do que já está feito, está tudo bem. E eles pagam felizes, porque não quer dizer que eles me pagam para trazer sempre coisas novas. Eles me pagam para monitorar e saber que o plano que a gente traçou está indo no caminho certo. E aí a gente fala um pouco sobre cenário econômico, aí eles querem se atualizar sobre o que está acontecendo no Brasil, o que eu vejo, mas nas finanças deles, assim, a gente dá uma repassada ali nos temas macro de como estão as finanças dele e tudo bem. É simplesmente uma reunião para perceber que está tudo no trilho correto. E o cliente vê valor nisso. Ele não te paga só para coisas novas. Ele te paga para você estar acompanhando e conhecendo ele e avisando qualquer coisa que tenha que mudar. Ele quer ter alguém como você do lado dele para ajudar, porque você é que conhece ele, conhece o perfil dele, os objetivos dele, e a hora que ele precisar, ele também quer ter a confiança de poder te ligar, de poder trocar um e-mail com você. E na reunião, se não tiver nada novo, tudo bem. E tá ótimo. Tenho clientes que me pagam há 6 anos e me dão esse feedback. Janser, eu não imagino mais a minha vida sem você acompanhando para me falar que tá tudo bem, eu dormir tranquilo, ou que tem coisas ali para ajeitar. Mas esse é um tema que, cara, eu não me preocupo mais. Eu pago você para se preocupar por mim. E tá ótimo. É para isso que eu quero você do meu lado mesmo. Antes da Clé comentar, e faça as contas, né? Se você encontrar 60, 70, 80 clientes desses que pagam lá seus 200, 300, 400 reais e você monitorá-los, e é isso que eles querem, é só fazer a conta e quanto dá isso em termos anuais. Então, ou seja, é o potencial da carreira. E aí sim você conseguir ter essa experiência, conseguir identificar os clientes que precisam disso, mais aqueles que você resolve temporariamente. Então, é um potencial sim, que é algo que as pessoas estão começando a compreender, e é o tema hoje desse Meetup, que é como você agrega valor, como as pessoas querem que você esteja na vida delas continuamente. E quanto elas são dispostas a pagar, e estão dispostas a pagar sim. E às vezes são valores pequenos perante o que a gente entrega, né? Porém, que dá uma renda razoável para o planejador financeiro. Como o retainer, né? Nesse modelo de retainer, sem falar no modelo de investimentos, algum modelo que possa ainda complementar. Tem bastante coisa aqui no online. Posso seguir, Caio? Você queria ainda bem rápido? Fala aqui porque acho que o pessoal falou que está picotando. Nessa questão de perfil comportamental que você falou,
Você acha que é possível exceder a expectativa do cliente quando você consegue detectar nele alguma coisa que precisa de uma mudança, alguma crença que ele tem, que talvez não vá de acordo com o planejamento? Você acha que isso é uma ferramenta para exceder as expectativas? Sendo bem objetivo, aqui na GFI nós temos uma ferramenta que a gente utiliza logo no começo do acompanhamento, do relacionamento. E essa é uma ferramenta, um assessment que a gente faz com o cliente para entender bem o perfil dele, então os pontos ali para evidenciar onde ele trabalha melhor, evidenciar quais são os comportamentos que ele não tem utilizado na parte de finanças, tem gerado algum tipo de situação específica, e aí quando a gente traz essa consciência comportamental para ele, ou para o casal principalmente, que aí fica bem interessante, inclusive a reunião, começa a entender onde tem os gaps. Né? De repente, o marido tem que fazer a planilha, lá, as compras, enfim, e ele, de repente, é um perfil que não gosta, não é tão analítico. E ela é mais. Então, de repente, ela faz a planilha e ele faz outra coisa. Então, até mesmo essas questões, quando eles se encontram dentro do perfil e na rotina deles, junto com finanças, de novo, é consciência, você não consegue tirar isso. Então, por isso que eles sentem essa diferença e por isso que eles até usam aí o planejador financeiro muitas vezes como uma questão de terapia, como foi colocado pela Diana. Então, porque eles sabem que essa inteligência emocional, o planejador financeiro que estiver preparado, é um grande diferencial que eu coloco para vocês se desenvolverem também nisso, traz um grande diferencial e mais um motivo, mais um valor agregado para o cliente, o casal, continuar pagando o planejador para acompanhar a vida deles. Vou abrir o microfone agora para o Marcelo, que falou que tem coisa interessante para compartilhar, e depois o Marcelo de BH e depois o João de Brasília. Marcelo, tenta pôr sua câmera aí para ver se a gente te vê também. Deixa eu ligar a câmera aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Opa, estamos te vendo, escutando bem. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos lá, eu tenho alguns cases aí bem rápidos para contar para vocês que aconteceu comigo. Eu já estou aqui na Império há mais ou menos 2 anos, eu vim de carreira bancária e sempre com aquela pulga atrás da orelha de querer sempre ajudar os clientes. Meus primeiros clientes foi aquela dúvida de sempre querer ajudar, como é que eu posso fazer, isso e aquilo, e um dos primeiros, por acaso, foi um casal. E foi até que eu comentei aqui na mensagem do chat online, que eu causei a separação, né? O pessoal fala aqui no escritório que eu fiz aí a partilha dos bens, literalmente. Era um casal, ela é psicóloga, ele era engenheiro de TI, e no fim das contas, quando eu coloquei as cartas na mesa, todas as finanças do casal, ela bancava toda a casa. Só que ele não contribuía por um período, né? Ele estava por um período afastado do trabalho, e só que no fim das contas ele estava inerte, ele não queria sair da inércia. Eu propus algumas dicas para ele, que eu pesquisei na internet, mesmo não entendendo muito da área, propus algumas dicas para ele poder alavancar um pouco mais de receita, ajudar a esposa, e a esposa super empolgada com planejamento e poupando, e abriu conta para investimentos. No fim das contas, ele se sentiu atrasado quanto a ela. E aí, no caso, eles sentaram, tiveram uma conversa dura que causou separação. O pessoal muito fala aqui no escritório que eu sou... Se casal sentar aqui perto de mim, tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que, assim, foi panos brancos na mesa. Eu quis mostrar para eles a realidade que eles estavam vivendo. E, a partir daquilo, eu gerei um valor, que foi a resposta para ela, de que ele estava sendo um peso para ela, e quem percebeu isso tudo foi ela mesma. Eu não cheguei a falar uma palavra, mas ela percebeu que pelo meu tom de gerir aquela forma, eu quis falar para ele, olha, ou ele se movimenta, ou você vai movimentar mais que ele vai ficar para trás. E ela percebeu isso, que ele estava sendo um atraso para ela. Então, assim, é um ponto bacana, porque, de certa forma, a pessoa percebe algumas coisas, e foi um dos casos que mais me marcou, porque eu iniciei com alguns clientes, e esse cliente, por acaso, me marcou bem, e ela está aqui comigo, já vai dar 2 anos já também, está aqui, não está namorando, não está casada, está seguindo a vida dela aí, bem planejada. Um outro caso bacana de médicos, recente, assim, só voltando, os caras chegaram para mim dos Estados Unidos com uma pós fora do país, um cara neurocirurgião, aquele esquema todo que ganha muito dinheiro. Um casal que está ganhando 70 mil líquido hoje. Do nada apareceram com várias ideias mirabolantes de investimentos, seguros, life planning que entrou na vida deles com 8 apólices ativas. Então, assim, cada caso que aparece para a gente, independente de renda, que eu, planejador, tem hora que eu fico assustado. Então, assim, 8 apólices para 6 de um único cara, de um único cliente, que era o homem, e 2 da mulher. Isso porque
o marido dela achou estranho ele ter 6, ela 2. Aí eles foram conversar com o Life Planner, né? Achou a proposta um pouco surreal demais, né? E aí, por acaso, procurou um especialista, no caso, um planejador financeiro, para poder gerir a vida deles. Hoje eles têm um bom patrimônio, estão seguindo um case de sucesso e são clientes que hoje guardam pontualmente, todo dia 10, 35 mil reais por mês. E é aquele cliente que hoje manda planilha para mim, eu nem preciso conferir uma planilha dele, que eles anotam até o xerox, é super engraçado. 25 centavos xerox, está lá anotado na planilha deles. Então, assim, é impressionante para você ver como que o planejamento muda a consciência da pessoa. Um casal que chegou com nada de reserva e hoje tem um patamar bacana aqui com a gente na empresa. Um ponto sobre parcerias que eu queria falar com vocês é o que eu aproveitei sempre, qualquer sacada que eu vejo, palestras, eu vejo colegas de trabalho, eu converso aqui no prédio onde a gente está, tem outros planejadores que trabalham com seguros também, mas é legal você ter a vivência deles. E o bacana que eu acho disso é fazer parceria sempre, porque a gente nunca é dono da razão e eu sempre estou disposto a ouvir o que a outra pessoa tem que falar. Meetup, eu acho que assim é um dos passos que a gente tem, um meio, né? Então, vários meios que a gente vai ter aí para poder conseguir ter um patamar legal. E uma parceria que eu venho colhendo, colhendo muitos frutos. Marcelo, particular, apesar de estar numa empresa hoje com uma estrutura muito grande, sistema e tudo mais, eu sou um membro do BNI. Não sei se vocês já ouviram falar. BNI é Business Network International, né? Que é uma rede network, você senta um café com empresários, vamos colocar assim. Esse café com empresários acontece uma vez por semana e lá tem um especialista de cada área. Planejador financeiro, advogado trabalhista, empresarial, tributário. Aí tem várias áreas segmentadas e só pode um especialista por área. Adivinha quem entrou como planejador? Marcelo. No meu grupo são 69 membros. Dos 69 eu já fechei 42 planejamentos. Ou seja, é uma sacada que eu aproveitei um nicho de mercado onde eu me apresentei como planejador, apresentei cases para essas pessoas que são potenciais clientes, e hoje, supondo que cada um desses clientes me indiquem uma, eu tenho mais 42 pessoas para poder atender. Ou seja, são planejamentos que hoje eu tive que até distribuir para colegas, porque eu não dei conta de tanta demanda, eu tive que distribuir para outros colegas, mas foi uma sacada muito boa, que eu acho que vale São Paulo, o BNI é um grupo super conhecido, eu acho que vale a pena ser membro também. Além de, claro, o BNI ser um selo de qualidade, né? Vamos colocar assim, entre aspas, para você também oferecer seu trabalho. E, por fim, um público bacana aqui para finalizar assim, minhas contribuições, a gente tem um público muito bom de publicitário aqui na empresa. Por acaso, grandes publicitários de São Paulo. A gente tem grandes publicitários do Facebook, Google, da Amazon e principalmente de empresas que são de educação em São Paulo também. Foi indicação de indicação, publicitário, o cara que ganha 30, 40 mil reais mês, um indicou o outro, então, querendo ou não, um cliente indica o outro e faz parte da rotina, porque você gera valor para eles, mas não só isso. Esse público, ele tende a ter uma carreira onde o cara se ilude muito com muitas coisas, principalmente com achar que ganha muito dinheiro fácil, que às vezes se coloca fácil no mercado e acaba não estruturando uma vida financeira tranquila. A gente tem o último case mais recente de sucesso que a gente teve, uma publicitária famosa, a demissão dela, para vocês terem noção, saiu em jornal, ela está aqui dentro da nossa base, e a demissão dela nada mais custou para ela do que 2 milhões de reais. Isso foi uma demissão paga para ela. Então, assim, você vê o nível do patamar dessa cliente. E essa cliente, ela chegou aqui com um patrimônio quase na casa dos 10 milhões, mais ou menos, total de patrimônio, tanto de dinheiro quanto de imobilizado. No fim das contas, a nossa percepção era o quê? Entender o que ela queria. Ela estava tão preocupada que ela achava que ela não conseguia aposentar. Pessoal, ela tinha 10 milhões de patrimônio total. Não quer dizer que isso tudo era dinheiro guardado. Mas pelo dinheiro guardado, mal alocado, principalmente em fundos de bancos, que ela nem sabia quantos por cento de CDI, um colega falou aí, uma dica boa, sempre pergunte quantos por cento de CDI está rendendo sua carteira. Utilize a sua expertise a seu favor. Então, a gente perguntou isso para ela, ela começou a ver que ela poderia melhorar isso cada vez mais. E hoje, é uma cliente que trouxe a mãe dela, trouxe a filha dela, trouxe o outro filho, e eles estão tudo dentro do escritório. Ela vive de renda, não trabalha mais e mantém um bom padrão que sustenta ela hoje. Então, assim, é passo a passo, a gente vai construindo cada um. E aí são cases que eu tive, né? Essa psicóloga, o publicitário,
e são cases que cada vez vão evoluindo mais. E um último nicho que eu queria falar é uma banda de sucesso que a gente está tendo aqui, nasceu em Minas essa banda, eu não posso citar nomes, né, mas essa banda, no caso, ela está fazendo muito sucesso, e o mais legal disso tudo é que eu acreditei, esse cliente não era perfil para estar dentro da empresa, hoje, ele se dispôs a pagar, ele acreditou hoje no papel, e ele saiu de uma receita de R$ 2.500 aqui dentro da empresa, que ele iniciou, né, ganhando R$ 2.500, então assim, o trabalho dele era muito enxuto, mas dava para fazer um bom trabalho, e hoje esse cliente meu ganha líquido na casa de R$ 20.000 mês, além de alguns bônus com direitos autorais e também royalties que eles ganham, que dá aí vamos colocar semestral na casa de R$ 40.000 por semestre. Ou seja, eu acreditei no potencial do cliente, então por isso que eu falo, cada caso tem que ser analisado. Eu vi que eles tinham potencial, fiz uma pequena pesquisa, como é que eles estavam num ranking de pesquisas, dei um Google, né, como se diz, para saber como é que estavam os cliques sobre aquela banda, e assim também a gente vai fazendo no dia a dia do trabalho. Espero ter contribuído um pouco para vocês aí. O Rodrigo está falando ali, é BNI, isso mesmo, viu, Rodrigo? O grupo de empresários que reúnem toda semana sobre café da manhã. Valeu, Marcelo. Participei Obrigado. alguns anos do BNI. Aqui em São Paulo tem vários grupos do BNI. É interessante conhecer, sim. João está sem câmera. Quer falar aquele minutinho lá que você pediu? Não, João. Ele falou que teve que sair. Beleza. Para a gente finalizar, então, chegando na reta final, eu queria falar de um nicho bem específico, que são os que também apareceu aqui no chat online, os endividados. Será que endividado deveria contratar um planejador financeiro? Esse perfil de endividados, talvez nem patrimônio tenha ainda, está lutando no seu fluxo de caixa ali. Para esse perfil, um planejador financeiro, ele deveria contratar um planejador financeiro? Pode agregar? Vale a pena? O que vocês me dizem? Quem quer? Total, né? O que a nossa experiência aqui é que normalmente são os que pagam com mais gosto. Algumas vezes eu já ouvi, teve um casal que eu indiquei para um planejador, chegou aqui sem saber, assim, era um casal assim, de empresários, eles tinham feito uma obra de R$ 200.000 na empresa, sem planejamento nenhum, em 1 ano e meio, essa dívida virou R$ 1 milhão, né? Porque foram financiando em cheque especial e cartão de crédito, basicamente, né? Sem pensar, etc., com uma renda de, sei lá, R$ 30.000 que conseguiam tirar, etc., e simplesmente achava que era impagável, né? Não tinha como fazer, etc., e o planejador, com muito tato, fez uma reunião espetacular, tinha sido uma indicação minha, então, ao final da reunião, eles me chamaram e tal, falou, Caco, essa vai ser a primeira noite em 1 ano e meio que a gente vai dormir de novo. Então, que a gente agrega valor para endividar, não tem dúvida nenhuma, né? É realmente um trabalho que não é simples, eu acho que tem que ter muito cuidado. O planejador que eu indiquei nesse caso é um planejador que já foi endividado, que já foi empresário, que já passou por uma série de coisas, eu sabia da história deles, e entendendo a história deste casal, fiz a conexão, porque nesse caso a empatia aqui, né, o cara, na hora que ele chega e fala, olha, não tem como pagar aqui, eu não sei nem o que a gente veio fazer aqui, porque eles foram foram tão céticos para a reunião que tinha jeito, que na hora que o planejador foi contando para eles, olha, é assim, essa não é fácil, não é gostoso, não é rápido, mas tem jeito, se vocês estiverem afim, né? Então é um papo que tem que ser muito, muito reto, com muito cuidado, mas na hora que o cliente vê que tem uma solução, e a maioria dos casos tem solução, tem alguns que não, mas é um alívio que é absurdo. Assim, a diferença que a gente pode fazer numa família, num cliente desse, é incomensurável. E interessante que endividados você tem N gatilhos que você pode trazer, ou colocar dessa forma aqui do Meetup, tem várias formas de você apresentar o valor agregado para um endividado. Só tomar cuidado para entender que tipo de endividado é, né? É uma pessoa de 5, 10 mil com dívida ou é uma pessoa com 80 mil com dívida, né? Então vamos pensar uma classe média, média alta, colocar de 5 a 15 mil com dívida. Então, que por acaso escorregou, aí foi aquilo, viajou, pegou um empréstimo, outro, de repente está com cheque especial e está lá com alguma dívida e não está sabendo o que fazer. Aí quando a pessoa está nesse estado,
ela, a gente fala muito no perfil comportamental que está no estado de substituto, ou seja, ela está num momento que ela está ali um pouco perdida, emocionalmente deve estar afetada. Então ali, eu digo que o mesmo valor que um planejador tem nesse momento é de uma pessoa que está com alguma doença séria e ela vai fazer o que tiver que fazer para pagar o médico e o remédio, né? Mesmo que o antibiótico custe 500, ele vai pagar, vai pegar emprestado com a família e vai resolver, certo? Não vai deixar, deixa a febre aí que daqui a pouco passa. Não vai passar. Ele vai parar e vai resolver. Muitas vezes uma pessoa que teve algum tipo de situação onde teve que chamar um advogado para ajudar, para resolver, e muitas vezes isso é a prioridade máxima. Então, e com a dívida não é diferente. É que as pessoas estão com dívida, mas continuam gastando de novo a pizza, o Outback, etc. E elas não têm ideia de onde pode tirar para resolver. Então, uma pessoa com dívida é a que mais precisa de um planejador financeiro. Obviamente que a metodologia que você tem, você vai dosar e você tem que entender se você quer atender uma pessoa com dívida e, de repente, colocar algum formato de trabalho para a pessoa com dívida. Vou colocar um mínimo de horas aqui, sempre valorizando a hora do planejador, obviamente. Então, eu não vou colocar já um retainer mensal, não vou colocar um plano de 12 meses. De repente, eu vou, igual uma pessoa que está doente, apresenta CIL, uma fratura exposta. Vamos tentar primeiro entender a situação. E você vai me pagar para isso. Né? Vai custar tanto, eu vou entender, eu vou mostrar aqui, entender as dívidas. Você pode colocar exemplos, muitas vezes você tem que parar a dívida para pensar, para repensar, para negociar, entender as colaterais, enfim. Depois que você, desse primeiro passo, onde eu vou identificar o que está acontecendo, mapear essas dívidas, a gente vai começar a trabalhar no que é possível. Muitas vezes portabilizar a dívida, estendê-la, enfim, negociar, seja lá o que for. E tem uma frase que a gente fala muito aqui também na GFI, nunca fale o seu preço sem antes falar o seu valor. Né? Você vê que eu não falei preço nenhum e a pessoa já está querendo contratar. Né? E muitas vezes, quando você fala o preço, a pessoa pode repensar alguma coisa, e aí que você vai colocar ainda mais o seu valor. Então, teve um caso de uma pessoa que eu estava conversando, tinha lá os seus 300 mil de dívida, e quando eu falei um preço X, colocasse lá 3, 4 mil reais para fazer um primeiro estudo, nossa, mas eu não sei, é caro, será que vale a pena? Eu tive cliente com 500, quase 600 mil de dívida, contratou o planejamento, então fez o esforço para fazer essa contratação, e ali a gente conseguiu renegociar e descer para 150 mil. Valeu a pena? Valeu a pena sair de 500, 600 mil para 150 mil, para 100 mil? Então, ou seja, esse é o valor. Né? Então, endividados precisam de planejador financeiro. Muitas vezes o impacto que a gente causa é muito maior, porque você praticamente pega a pessoa desesperada, começa a ajudar, começa a tirar daquela situação, e provavelmente são aqueles clientes que vão ficar para o resto da vida. E uma pessoa doente, quando ela se trata, as pessoas em volta veem quando ela muda. Uma pessoa endividada, quando se trata, as pessoas querem saber o que aconteceu, e, de novo, valor agregado, pessoa viu, com certeza vai indicar você para várias outras pessoas. Aí é questão de você decidir se você quer ou não atuar com esse nicho e modelar a sua metodologia para tal. O que a gente acaba fazendo, sem dúvida, vamos lá, primeiro respondendo de forma direta, é o cliente potencial. E quando você está num grupo, como uma empresa, eu acho que é importante você selecionar profissionais que vão atender. Então, é exatamente como o Caco falou, assim, cara, ele já deu a pílula, já deu a solução, já deu quem sabe trabalhar aquilo. E o que a gente acabou criando também no Super Rico foi isso, ó. Quem do nosso time tem a melhor expertise para trabalhar com esse cara, né? E quem que a gente coloca normalmente? A gente tem um cara que veio trabalhar conosco, foi uma excepcional, não seria aquisição, mas convite que nós fizemos, que ele foi dono de cartório. Cara, então ele sabe tudo, ele sabe o que dá, o que tem que pagar primeiro, o que não tem que pagar primeiro, quem que o cara pode não pagar, o que dá para fazer, o que dá para trocar de nome, o que não dá para trocar de nome. Porque, basicamente, quando você pega o primeiro cliente endividado, o primeiro diagnóstico é, cara, você tem como pagar? Até para você partir e sentar no banco, você precisa saber assim, você vai ter que dar uma contraproposta para um banco. Não adianta você dar uma contraproposta que você não vai cumprir, né? Porque você não vai ter a segunda vez que o gerente não vai deixar você sentar. Então, também, dentro do time, ou mesmo vocês que são planejadores, se identificarem se vocês são esse cara, se você é esse cara que quer trabalhar esse público. E aí sim, se especializar, porque aí a experiência conta muito, muito, né? Muito e no seu relacionamento, saber que, olha, o gerente do Santander, da Faria Lima, é um cara que não gosta de trabalhar disso e o gerente de Santander, de Santo André, é um puta cara para fazer isso, cara. Nem que você trabalhe e migra conta de um lado para o outro para você ser atendido por aquele cara. Porque senão o cara da frente em barreira,
né? A gente depende de pessoas. Né? Então é isso que a gente acabou praticando lá na Super Rico, de ter de fato o nosso centroavante para trabalhar isso, que é o que o Caco fez, e aí sim dá resultado. É importante pensar também que o que é o endividado, né? O endividado é uma pessoa que tem dívida, mas não necessariamente ele tem um patrimônio líquido negativo, né? Então, ele pode ter uma dívida, inclusive que seja um financiamento de alguma coisa, etc. E dependendo do perfil do endividado, ele pode fazer parte do seu nicho de atuação ou não, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com clientes que geralmente têm um certo patrimônio, porque a minha empresa é uma consultoria de investimentos, só que eu tenho clientes que têm dívida, né, e que muitas vezes podem chegar no escritório extremamente emocionalmente abalados, né? E aí a gente tem que fazer um trabalho diferente, né? Não adianta eu começar com a minha metodologia de imersão, de fazer planos com o cliente, se ele não consegue pensar na vida, né? Então, assim, ele está tão atrapalhado que primeiro a gente tem que apagar todo o incêndio e que mesmo que o patrimônio dele seja muito maior do que a dívida dele, ele não consegue entender que aquilo é uma coisa fácil de resolver, né? Então, por exemplo, tem gente que tem um patrimônio todo imobilizado e está ali pagando juros no cheque especial, né? E essa pessoa não consegue dormir à noite, né? Só que assim, não é uma coisa que não faz muito sentido, mas que essa pessoa não consegue entender. Então, acho que a gente tem que sempre pensar qual é o nosso nicho, né? Para a gente trabalhar de uma forma mais assertiva com os clientes, né? E isso está relacionado também com a sua pergunta, né? Então, como que a gente faz um trabalho continuado com os clientes e agrega valor continuamente? Isso depende muito do nicho. Dependendo do nicho que você trabalha, isso não é possível. Se você está ali com pessoas extremamente objetivas que querem resolver um problema específico, você não vai conseguir, talvez, fazer um trabalho de valor agregado contínuo. Por exemplo, na minha empresa a gente tem clientes que têm um perfil comportamental mais inseguro, né? Então, esses clientes são mais fáceis de você ter aí um relacionamento continuado, porque eles valorizam muito a confiança. Oi? E também delegam, exatamente. Eles querem confiar em alguém para delegar a decisão, para não ter que pensar no assunto, né? E você consegue ter uma continuidade porque você vira o elo de confiança ali do cliente para finanças, independentemente do assunto, você vai estar sempre envolvido ali nas decisões que ele quer tomar. Legal. Pessoal, entramos no modo turbo. Só um tema, só endividados, são 65 milhões de clientes que vocês têm aí, potencial. Exatamente. Charles, você queria fazer algum comentário? Queria só saber se você tem alguma experiência para compartilhar de, por exemplo, acompanhamento com o cliente, negociação, por exemplo, você falou que teve um cliente que você conseguiu reduzir de 300 mil para 150, como foi essa experiência? O que você fez? Você foi até o lugar, você conversou, enfim. Vamos lá. Só falar o seguinte, se cabe para o planejador financeiro acompanhar a negociação. Nesse caso foi uma planejadora aqui da empresa, que ela, inclusive, num encontro como esse, ela falou e os clientes estavam enfim, aqui na plateia, e eles levantaram, ela falou, chorou o depoimento, justamente do que fez. Não sei qual que é, se está gravado, mas se a gente encontrar, a gente manda para vocês também. Então, particularmente, você pode, dentro, de novo, da metodologia, colocar um custo para ajudar, para acompanhar. Você pode acompanhar, obviamente, o cliente está ali, então, se ele te dá a permissão ali de acompanhar uma reunião, discutir, fazer perguntas, então é possível. E, particularmente aqui, quando você entra em contato com um gerente do banco, junto com o cliente, e você se posiciona do lado do cliente como planejador financeiro, olha, eu sou o planejador financeiro aqui do cliente tal, do casal tal, entendemos a dívida, então, ou seja, entendemos que também não conseguimos pagá-la agora, temos total interesse de pagar, e eu vou ajudar essa família aqui a entender como a gente vai fazer. Muda completamente o tom, inclusive vai para um tom mais B2B, né, inclusive. Então ele fala, ok, entendi, então ele não vai sair cobrando, então eu entendo aqui, então primeiro pare de mandar as cobranças, a gente vai fazer dessa forma, a gente vai voltar para vocês. Então, sim, se vai ser cobrado ou não é uma questão do que você está negociando com o cliente, qual que é o pacote, enfim, mas
Vale muito a pena. Eu já vi, já fiz isso, então ligações dessa forma. Quando você se posiciona assim, muda completamente o teor, né? Principalmente se você ainda se posiciona como profissional, de repente certificado, a pessoa entende do outro lado com quem está falando, então ela muda bastante o tom e entende que agora vai ter uma paciência para discutir e entender quais são os pontos. E aí, como o Jaime comentou, você vai conseguir mostrar para o cliente que tipo de negociação pode ser feito, entender o que cabe, tem prioridades, muita gente às vezes se assusta muito com essas cobranças, sai pagando tudo, esquece que tem um filho, esquece que tem outras questões muito mais importantes, né? Então, é delicado, tem a ver com a sua metodologia. Cabe sim, vale muito a pena. E eu diria que tanto cabe que um gerente do banco, quando entende o seu trabalho, porque no começo eles são meio reticentes, você se torna parceiro mesmo. Eu tenho clientes que o gerente do banco fala comigo e assim, me percebe como alguém que consegue traduzir para o cliente uma coisa boa que ele está oferecendo, entendeu? Então, quando o gerente do banco entende o seu trabalho, cara, é uma parceria boa. Quando é um bom gerente também, né? E existem, lógico, bons gerentes, a gente acaba generalizando muitas vezes, mas bons profissionais existem em todas as áreas. Quando entende o seu trabalho, a parceria é muito bacana, né? Comparativo com o advogado, Para a gente fechar, bem rápido, Thiago quer falar um pouco e depois o Edson. Eu peço só para vocês que sejam breves, então, para a gente finalizar. O Thiago primeiro e depois o Edson. Thiago, tá por aí? Então eu vou para o Edson. Edson, você quer contribuir? Thiago, se tiver depois aí, você me dá um toque no chat. Eita. Não? O Edson falou que não está conseguindo. Está travando. Beleza, Edson. Fica para a próxima, então. E o Thiago também não está conseguindo. Tá travando alguma coisa aí, Thiago? Não? Estranho. Bom, legal, pessoal. Acho que estamos encaminhando para o final aqui. O que eu queria dizer é que esses aqui são os temas dos meetups anteriores. Então, a gente já tratou de vários temas, né, nesses meetups. Todos estão no nosso canal do YouTube da Academia GFI, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Eu acho que o espírito aqui é de colaboração. Vocês perceberam o quanto as empresas querem contribuir realmente para a experiência de quem está iniciando. Esse é o espírito que a gente espera que vocês também tenham, que vocês também construam. Quando vocês forem planejadores financeiros, busquem multiplicar isso, compartilhar esse tipo de conhecimento, porque a gente acredita que hoje não existe concorrência, existe ajuda colaborativa para a gente formar esse mercado no Brasil, que é tão vasto, tá? Convido vocês a conhecer um pouco do site da Academia GFI. Tá fácil aí, Thiago? A gente vai fazer um sorteio, a gente sempre sorteia descontos das nossas próximas turmas da academia. Então, só para vocês conhecerem o site da Academia GFI.com.br. Nossa missão é ser o centro de excelência em aprendizado e networking para planejadores financeiros independentes. Essa é a nossa missão e a gente entende que através dos meetups a gente está cumprindo a nossa missão de prover esse networking também aqui, esse fórum para planejadores financeiros independentes. Então vamos lá para o sorteio. Para o pessoal online, vai ganhar 20% de desconto na próxima turma. Quem responder o dia que a turma 28, falei certo? Aqui a turma 28 começa. Quem responder certo aí no chat, que dia começa a turma 28, vai ganhar o desconto. E aqui o presencial só vale para quem estiver aqui presente. Walter Mecenas já fez o curso, mas ganhou o voucher. Ganha quem chavecar melhor o Walter ali para ganhar o desconto para a próxima turma. Walter, levanta a mão. Já fez, é nosso aluno da APF. Tá aqui, cadê o voucher Se você quiser. E nunca ganhou, agora você ganhou o voucher. Depois que fez a academia, né?
Então, se você tiver alguém para presentear, beleza. Se não, alguém vai te convencer aqui a dar esse voucher. E ganha. Agora também a gente melhorou o prêmio. Agora tem o Moleskine também, da academia, e uma caneta. Então, kit Academia GFI. Parabéns, Walter. Obrigado, valeu. Pessoal online, obrigado. Para vocês, estamos finalizando, né? Espero que tenham gostado de toda essa contribuição aqui. Pessoal, a gente continua aqui no nosso momento networking, então usem e abusem da experiência desses profissionais. Agradeço também a participação de vocês, as empresas online ali, sempre com esse espírito de ajudar e colaborar para esse mercado que a gente acredita que ainda tem muito a crescer no Brasil e muito a ajudar os brasileiros. Como a gente viu no tema de hoje, agregando realmente muito valor que a gente vê no nosso dia a dia que esse trabalho proporciona. Obrigado mais uma vez e vamos comemorar mais um pouco juntos aí. Valeu!